A Comissão de Constituição e Justiça do Senado pôs a pá de cal sobre a proposta de emenda à Constituição, conhecida como PEC da blindagem, que buscava um escudo constitucional para proteger parlamentares de processos criminais. O relator Alessandro Vieira apresentou relatório no qual declara a proposta inconstitucional e recomendou a sua rejeição. Tema jurídico, André Marsiglia, a fala é sua. Olha, Segre, inconstitucional não é, né? Porque o Congresso tem todo o direito de simplesmente pedir, ou com base no artigo 53, né, de prever que o Congresso autorize investigações ou processos por parte do STF, que passe por essa autorização prévia antes de investigá-los. O que, do ponto de vista moral e ético, o ponto é que, do ponto de vista moral e ético, isso é discutível. E é mesmo. Quer dizer, por um lado, você resolve a questão de hoje o foro privilegiado ser uma espécie de possibilidade do STF alcançar todo e qualquer parlamentar para condená-lo ou sequestrar a sua liberdade por toda e qualquer coisa. É isso que acontece com Van Hatten, como a gente até ontem ouviu muito bem o senador Seif falar. Acontece com Van Hatten, Capitão Gilberto, já aconteceu com Nicolas, todos eles e outros mais por aí que usam da palavra e pela palavra estão sendo investigados pelo STF à revelia do que prevê o artigo 53 da Constituição, que diz todas as palavras, quaisquer palavras de parlamentares são invioláveis. Esse é um problema. Agora, também impedir que todo mundo seja autorizado por qualquer coisa é você fazer o Congresso impedir investigações de parlamentares, por exemplo, sobre assassinatos. E aí? Essa total falta de critério é que é o problema. Então, inconstitucional não é. O que precisa é isso, esse projeto, ser melhor trabalhado. Deveria ter sido melhor trabalhado. Isso deveria estar restrito aos crimes chamados de opinião, que também não existem, mas, enfim, aos crimes decorrentes da fala, para que, do ponto de vista moral e ético, a coisa fosse resolvida de outra forma. Não foi, e aí aconteceu o que a gente imaginava, né? Enfim, vetaram tudo. Agora, Castelo Branco, quando você vê uma situação em que, de um lado, o STF pressionando de alguma forma alguns dos parlamentares pelas suas falas, o que não configura crime de opinião, mas sabemos que está sendo utilizado, e já ouvimos até do próprio Jorge Seif, o senador por Santa Catarina, que ele assistiu o ministro da Corte ligar para um senador para sugerir uma forma de votação, o que não deveria existir. Aí vem, para sair dessa situação, a possibilidade de uma PEC da blindagem ou da bandidagem que permite que faz o que quiser, que nós aqui no parlamento vamos decidir se pode ser investigado, se perde o mandato e tal. Qual é a tua opinião? Minha opinião é o seguinte, essa coisa ela não começou agora. Ela começou lá no Mensalão, foi quando os ministros começaram a dar seu voto transmitido pela televisão, e a gente começou a entender o que o ministro vota. Nós começamos a perceber que o ministro ele vota por qualquer coisa, nem sempre pelo que está nos autos, pelo que está nas provas. É o que ele está enxergando, o termômetro da sociedade. Isso vem vindo, teve a situação do Lula, todos os outros casos aí, chegamos agora no Bolsonaro. Então, o que está se percebendo hoje? O STF tudo pode e o resto não pode nada. Então, o que estava tentando se fazer é colocar um freios e contra-freios nessa situação e que, infelizmente, eles já erraram na abordagem, na minha opinião, mas eu acho que tem que ter mesmo algum tipo de freios com relação ao que o STF pode fazer com relação ao parlamentar, mas como o professor Marsiglia falou, você não pode livrar um parlamentar que está realmente cometendo um crime, seja de assassinato, seja de estelionato, seja de lavagem de dinheiro. Essas coisas não podem ficar impunes, mas também o parlamentar não pode ter a sua liberdade de parlamentar, seu direito de parlamentar, tolhido com medo que amanhã, se ele fizer, a família do parlamentar, os amigos do parlamentar, as empresas do parlamentar serão devassadas pela Polícia Federal. Isso é que está em jogo. Agora, Suano, quando nós observamos a nossa triste e cruel realidade, só uma observação, 13 mil pessoas estão nos assistindo, por favor, compartilha com alguém para passarmos de 13 mil e irmos logo para 14 mil, agradecemos muito a tua presença aqui, nos acompanhando no Faroeste Brasileira, mas 13 não, pelo amor de Deus, 13 não. Então, Suano,
se você fosse alguma pessoa que poderia determinar como saímos dessa encruzilhada. Por um lado, a pressão do STF. Por outro lado, a possibilidade de fazer um monte de ilícitos e ficar por aí mesmo. Qual seria a opção? Olha, em primeiro lugar, se porventura Deus me punisse com a capacidade de poder tomar decisões sobre isso, as duas pautas não estariam à mesa. Porque o problema todo é você colocar o Supremo no seu devido lugar e colocar o Congresso sob o crivo da sociedade. Isso está sob o crivo da sociedade, são duas instâncias. A primeira delas, eles têm que ser punidos pelos crimes comuns que cometem, jamais pela palavra. Isso aí, ele não precisaria nem se estar debatendo isso hoje, porque isso é tão absurdo, isso é tão incongruente, isso é tão inconsequente, que o fato de você estar colocando à mesa esse tipo de debate significa que nós já não estamos mais no Estado Democrático de Direito, não existe um sistema de pesos e contrapesos nos poderes da República e não existe nenhuma forma de você fazer um controle para que haja, por intermédio do Estado Democrático de Direito, uma verdadeira democracia. Aí vamos à questão. Ora, estão debatendo o que, afinal de contas? Estão querendo fazer uma PEC da blindagem com uma resposta ad hoc. O que significa ad hoc? Uma resposta imediata, momentânea, para um problema pontual, sem olhar a estrutura como um todo. Porque, na realidade, o que os parlamentares estão fazendo? A forma que a gente tem de fazer com que o Supremo não seja limitado é nós trazermos uma blindagem, e aí sim a blindagem, de uma maneira tal que ele nunca mais vai poder fazer qualquer coisa. O problema todo é que foi feita esse acréscimo sem dar nenhuma resposta. Uma contraproposta, não é contraproposta, seria aquilo que o indivíduo entrega como garantia, e a garantia seria, então, quais são os canais para que os parlamentares sejam punidos no caso de cometerem crimes? Isso não está sendo apresentado. Então, o que nós vemos, para reduzir um poder supremo do Supremo, que é um poder político supremo, que não deveria ser, estão dando um poder supremo para o Congresso. Porque chegará um momento, como você falou em outras oportunidades, isso está sendo aberto para o crime. Primeiro, o crime já tomou conta do Congresso, pelo que nós observamos na mídia. Esse é o primeiro ponto. Mas o que há de pior é que agora haverá uma nova estratégia para colocar aqueles vinculados diretamente ao crime organizado para terem no Congresso Nacional a blindagem que eles precisam. Porque a partir de então o Congresso Nacional vai ser um repositório, será o que na estratégia militar eles chamam de, como é que fala? Um espaço de... um espaço em que você não pode agir. Agora esqueci o termo técnico, mas é um espaço, um espaço em que você ocupa, em que ninguém pode te atingir. Você entra no território, exemplo. Guerra do Vietnã, usaram o Camboja como um espaço onde ia lá e ninguém poderia fazer guerra. Então todo mundo ia para o Camboja para descansar. Chegaram a fazer isso, as Farc chegou a fazer isso no Brasil, na Amazônia, entravam no território brasileiro, porque ali as tropas da Colômbia não podiam entrar no território brasileiro. Então, veja, é o que eles vão fazer. Eles vão criar um espaço e aí nós vamos tender a cada vez mais ter uma situação em que não haverá mais controle sobre os nossos governantes. A democracia, ela se configura exatamente pelo controle que o povo tem sobre aqueles que o governam, porque o povo não governa. Aí é que está, democratos, poder do povo. E aí eles estão trazendo mais um canal para que o povo não tenha nenhum acesso a como controlar essas autoridades. É uma resposta imediata, péssima, e eles poderiam fazer uma coisa muito melhor, muito mais fácil, muito mais rápida. É simples. Acaba com a função recursal do STF, acaba com o foro privilegiado depois de fazer alguns impeachments de ministros, e não agora, porque vai ter uma briga muito grande, faz primeiro os impeachments. E depois você acaba com determinadas circunstâncias que dão aos partidos minoritários e inexpressivos que eles possam judicializar a política. Aí é que está o problema. Isso é muito mais rápido, muito mais fácil. O problema é que eles não querem. Mas aí, Luiz Arthur Nogueira, quando você inclui os presidentes do partido, soa como dizendo, cara, precisamos de alguma coisa para total impunidade. E talvez seja bom uma definição, como Marcília disse. Não pode ser feito no STF questões que têm a ver com o que está garantido no artigo 53 da Constituição. E pronto, final. Seria isso uma saída? Concordo, Segré. Veja, qual era o objetivo do Congresso? Que não aguenta mais a interferência do Supremo. Frear o Supremo Tribunal Federal. Alguém é contra frear o Supremo? Ninguém. Ninguém de bom senso no Brasil hoje seria contra o Congresso finalmente frear o Supremo Tribunal Federal. O problema é que o instrumento utilizado foi muito ruim e acabou passando uma imagem de oportunismo, né? A ideia foi o seguinte, já que a sociedade de bom senso está contra o Supremo, vamos aproveitar que a sociedade está contra o Supremo e vamos nos blindar aqui para futuros crimes. Não tem pé nem cabeça.
Como bem falou o professor Suano, tinha muitos outros instrumentos para frear o Supremo. Impeachment de ministro Supremo, aprovar anistia, porque mostraria uma força contra o Supremo, anistia ampla, geral e restrita, aprovar a PEC das decisões monocráticas para acabar com essa história de que um ministro decide pelo Supremo inteiro. No entanto, os nossos políticos quiseram se aproveitar da boa vontade da sociedade para passar a PEC da impunidade, a PEC da bandidagem, a PEC da blindagem, coloque o nome que você quiser. Aí alguém vai dizer o seguinte, Luiz, mas espera lá, isso era um projeto da direita. Não era da direita. Mas o PL inteiro votou a favor. O PL votou para afrontar o Moraes, vamos falar a verdade. Ninguém nem leu o texto lá. Foi um voto ali de reprovação ao Supremo. Mas se você analisar com bom senso, o PL no Senado já votou contra. Porque não se sustenta. Quando eu critiquei, falaram, olha lá, o Luiz está contra até o Nicolas Ferreira. Eu disse, com todo respeito, deputado Nicolas, o senhor errou. Não tinha que ter votado a favor. Não, mas meu objetivo era frear o Supremo. Entendo o nobre objetivo, mas o instrumento utilizado foi muito ruim. Então, vamos fazer o seguinte, apaga essa história de PEC. Câmara, se você quer mostrar mesmo que você está contra o Supremo, vamos votar isso. Anistia, PEC das decisões monocráticas, impeachment de ministro, aí você vai ter todo o apoio da sociedade. Paulinho da Força. Nome civil. Paulo Pereira da Silva. É presidente nacional do partido Solidariedade. Ex-presidente da Força Sindical, por isso é conhecido como Paulinho da Força. Ele está em seu 5º mandato como deputado federal. Paulinho é réu por uma ação penal no STF por suposto desvio de verbas do BNDES envolvendo triagem de financiamento de obras da Prefeitura de Praia Grande, em São Paulo, e contratos das lojas Marisa. A denúncia trouxe acusações de formação de quadrilha, lavagem de dinheiro e crimes contra o sistema financeiro. Em 2020, a primeira turma do STF condenou Paulinho da Força a 10 anos e 2 meses de prisão por esses delitos. Desvio de recursos do BNDES, formação de quadrilha, etc. Também foi fixado ressarcimento ao BNDES no valor de aproximadamente R$180 mil, além da perda do mandato e proibição para exercer função pública. No entanto, essa condenação foi revertida pelo plenário do STF em novembro de 2023. O STF aceitou recurso de Paulinho da Força anulando a sentença que lhe havia sido imposta. Ele também responde ao inquérito no STF e a denúncia encaminhada à Justiça Eleitoral relacionada a supostas irregularidades. Além disso, há processo que apura suposto desvio de recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador, que é da onde surgem os recursos para o BNDES. Paulinho da Força também tomou posse como deputado federal, como suplente após a cassação de outro parlamentar, Marcelo Lima, que era do PSB de São Paulo, por infidelidade partidária em novembro de 2023. Curiosamente, quando o STF anulou as questões que tinham sentenciado Paulinho da Força a 10 anos de prisão. E agora a pergunta é, e começo contigo, Luiz Arthur Nogueira. Uma pessoa com esse prontuário, currículo. Tem alguma objetividade e alguma isonomia para tratar precisamente da anistia? Segré, eu comecei minha carreira como jornalista e economista em 1995. Já tem bastante tempo. De lá para cá, eu já ouvi inúmeras denúncias envolvendo o Paulinho da Força, a Força Sindical, a esposa dele, que tem uma ONG que chama Meu Guri, com dinheiro do BNDES. Assim. Eu não tenho provas, não cabe a mim aqui o papel de dizer se ele é culpado, ele não é. Eu só acho estranho que ao longo de 30 anos de profissão, eu ouvi inúmeras vezes a imprensa denunciando coisas contra o Paulinho da Força. Eu acho assim, pessoas públicas têm que ser investigadas? Tem. Agora, a mesma pessoa ter um monte de denúncias ao longo de uma longa carreira política não me cheira bem. Então, respondendo a sua pergunta de forma objetiva, o Paulinho da Força não deveria ser o relator de um projeto tão importante. Simples assim. E aí, Anísio?
que ocorre aí é muito simples. O que está por trás da indicação do Paulinho da Força? Veja bem, quando o Hugo Mota tinha se comprometido com a base do PL para pautar imediatamente a questão da anistia, ele demorou. Do nada, o projeto é pautado e, em segundos, o Paulinho é indicado. Você acha que ele foi indicado naquele momento? Você acha que o Temer, o Aécio Neves, apareceu ali também do nada, estão nos apoiando aqui? Isso aí tudo, na minha opinião, já foi desenhado, montado, arquitetado para acontecer exatamente assim como aconteceu. Então, isso aí, para mim, é uma farsa que se montou para enganar o pessoal da direita. E caíram direitinho nessa história aí de faz de conta que eu estou fazendo, faz de conta que será feito. Então, o que eu entendo é, por mim, pode ser Paulinho da Força, pode ser qualquer outra pessoa, mas tem que ser alguém que realmente faça aquilo que os parlamentares decidiram que é para ser feito. E o Paulinho da Força simplesmente entrou para atrapalhar tudo e para não fazer nada. É isso que eu estou entendendo, Segredo. A bancada da oposição, liderada pelo PL de Jair Bolsonaro, prepara uma reação contra a manobra do deputado Paulinho da Força de transformar o projeto da anistia em uma nova dosimetria das penas dos condenados pelo 8 de janeiro de 2023. Os deputados do partido do ex-presidente avaliam ainda que as novas sanções dos Estados Unidos contra familiares do ministro Alexandre de Moraes, do STF, podem interferir no avanço da proposta na Câmara dos Deputados. Isso não seria picuinha, professor Suan? Senão, como você está me sancionando, então agora, em lugar de anistia, vou na dosimetria. Não acho que seja picuinha, não. É uma jogada estratégica deles, mas que eu não sou jurista, aqui há 2 juristas que podem me corrigir, mas é interessante que uma das respostas que a oposição está querendo dizer é que é inconstitucional tentar trabalhar na questão da dosimetria. Não sei se é real ou não, mas o grande problema para nós é que fica muito claro. Primeiro, eu tenho repetido isso em todos os lugares. A esquerda e o crime sempre trabalham estrategicamente. Nós, da direita, nós temos o hábito de trabalhar muito taticamente, mas, para nossa surpresa, taticamente eles também estão dando um banho. Por quê? Porque nós estamos comemorando coisas sem observar qual é a estrutura geral. Exemplo, vamos pautar a urgência da PEC de uma anistia, suponhamos. Ok. Eles esquecem que ter um debate sobre a anistia não é metade do caminho andado, não. É o início. Porque o caminho andado significa, primeiro, já mataram a charada, taticamente já botaram, foram atrás de um cara que está lá atrás, que é amigo do Alexandre de Moraes. Conversa, como chapa, pelo que as pessoas dizem na mídia. Eles se conversam, eles têm amizade. Ou seja, colocaram um cara do Alexandre de Moraes para ser o relator que já anunciou que aquilo vai mudar, vai se tornar apenas a PEC da dosimetria, e é isso que está sendo questionado, se é constitucional ou não, eles estarem trabalhando para a dosimetria, numa coisa que deveria ser a anistia, porque isso seria uma prerrogativa total do legislativo. Aí pega, coloca esse cara. Além do que, esqueceram que composição que será feita para fazer a votação. Segundo, como que vai ser a votação? Terceiro, como serão as obstruções? Nada disso é tratado. Só ficaram felizes de colocar a PEC da anistia e não tiveram eu diria assim, a finesse estratégica de impedir a PEC da blindagem. Porque quando se coloca as duas coisas, não, a PEC da blindagem é a que vai nos proteger do Supremo Tribunal Federal para ele não introduzir nada. Eles deram de mãos beijadas, o pessoal da esquerda está rindo de orelha a orelha. Porque o que eles dizem? Olha só, são aqueles que não querem ser observados pelo povo que estão pensando nessa anistia. Razão pela qual o que nós queremos? Pensar apenas a dosimetria, porque mata 2 charadas. Inocenta os erros cometidos pelo Supremo Tribunal Federal, porque se você aceita a questão da dosimetria, está assumindo que houve o erro. E o erro não houve. Além disso, está assumindo que houve um julgamento, tal qual o Lula falou na ONU, na maior cara de pau de que houve investigação, que direito de defesa, que é uma mentira. Processo minucioso. Assume-se que houve um processo minucioso, o que é uma mentira. Se eles aceitarem isso, simplesmente estão assumindo que tudo que o Supremo fez é correto. E a única coisa que o Supremo fez ali foi abuso de autoridade, jogou fora o processo penal, não sou jurista, e rasgou a Constituição.
tudo que foi feito ali foi errado. É nulo esse processo, como o Fux falou. E aí fica a questão, caíram que nem pato. E o Paulinho da Força, ele cai como uma luva. Por qual razão? Porque ele é da turma do charuto deles. Simples assim, é assim que funciona no Brasil e no mundo. Você tem que ter a tua turma do charuto. A turma do charuto deles é a turma do charuto do pessoal do STF. Agora, a política se mede sempre pela traição. A minha visão, eu acompanho muito política, formei um partido político na Argentina, saí antes de ser oficializado como candidato a deputado, era pré-candidato e saí fugindo daí, porque meu medo era esse ganho, eu tenho que voltar para a Argentina, e a questão era não se alguém vai te trair, senão quando vai te trair. A oposição me parece estar um pouco ingênua, né? Porque comemoraram 311 votos, agora vai com a urgência e tal. Mas a dosimetria, André, me parece, e te faço uma pergunta com a resposta curta, porque depois eu vou entrar numa pauta que preciso a tua opinião. A dosimetria é uma responsabilidade do judiciário, não é do legislativo. Ou seja, é o legislativo que determina qual é a pena de alguma pessoa. Está no Código Penal. Uhum. Olha, tem duas coisas aí que precisam ser entendidas. O que é dosimetria? Então, dosimetria, para que quem nos ouve entenda, é o seguinte... parece nome de exame de check-up anual, mas Sim. não. Dosimetria é quando o juiz ele vai determinar a pena em concreto de uma pessoa. Você tem lá na legislação assim, por exemplo, sei lá, o crime tal, aí tem de 5 a 10 anos. O juiz vai olhar os seus antecedentes, vai olhar agravantes, não sei o que e tal, e vai falar, bom, entre 5 e 10, dou 7. Isso é fazer a dosimetria. Okay. Isso só um juiz pode fazer. Então. No entanto, o que eu imagino que o parlamento, ou o trio aí, né, o Paulinho da Força, o Temer e o Aécio, né, queiram fazer, o que essa trinca esteja desejando fazer, não é isso, porque isso é inviável. Não tem como você pegar cada um dos réus e falar assim, vem cá, entre 5 e 10 te deram 7, eu vou botar 6. Você, entre 8 e 10 te deram 9, eu vou botar 8. Isso é inviável, não tem como realmente o Congresso fazer isso. O que tem como fazer, eu imagino que seja isso, é a gente pegar, o parlamento chegar e falar assim, peraí, o crime aqui de abolição do Estado tem entre 7 e 13 anos, a gente vai diminuir para entre 2 e 3. A gente pode diminuir para entre 1 e 4. Isso poderia ser o legislativo. Isso o legislativo pode e deve fazer, porque ele não só define quais são os crimes, como também quais são as penas, em abstrato, para depois o juiz aplicar. Quem aplica a dosimetria, quem faz a dosimetria na aplicação prática é o juiz. Mas quem determina qual é o mínimo e máximo de um crime é o Congresso. Mas aí teria que alterar a lei ou o Código Penal? Aí tem que alterar a lei, o Código Penal. Você altera os artigos e isso incide diretamente no Código Penal. Tá, mas isso não pode infligir também em pessoas, porque quando é a favor do réu, vai para trás. Isso, exatamente. E aí beneficiaria essas pessoas, porque quando você altera uma lei e essa lei ela é em benefício do réu, retroage. Então, se eles alterarem, vamos pegar um exemplo prático, tá? Você chegar e falar assim, bom, abolição, eu não sei qual é a pena exata, mas abolição do Estado Democrático. A pena é entre 7 e 12, tá? O Congresso tem o direito de chegar e falar assim, vamos mudar, vamos fazer a abolição do Estado entre 2 e 3. E aí, esses entre 2 e 3 tem que mudar a pena dos que já foram julgados, acusados e estão presos. Por quê? Eles foram condenados entre 7 e 12 e aí a pena passaria a ser entre 2 e 3. Então, mesmo esses que já foram julgados e condenados serão beneficiados assim. Okay. Imagino que é isso que o trio aí esteja pretendendo e não simplesmente fazer a parte da dosimetria que realmente é o juiz. Então, veja só, Segre, você pediu um comentário curto, mas eu me estendi. Não tem problema, é um prazer te ouvir. Só para o público entender. A dosimetria, no caso concreto, quem faz o juiz, mas quem estabelece o mínimo e o máximo de um crime é o Congresso. Então, eu concordo com a oposição que dosimetria não dá para fazer, mas dá sim para mudar as penas desses crimes e com isso beneficiar os réus que já foram julgados. Então, Marcílio, só uma explicação. E nesse caso, juntar dois crimes, né? Porque tem dois crimes que são meio que parecidos, que é a tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e o golpe de Estado. Isso é a mesma coisa. Isso. Então, como é que você vai punir duas vezes por uma mesma coisa? Então, a ideia é você junta os dois, já vai cair a pena. Isso, haveria uma sobreposição. E realmente, que em direito a gente fala é o bis em idem. Bis porque é dois, em idem porque é o mesmo. Você pune a pessoa duas vezes pela mesma coisa. Isso não pode.
E isso também eu ouvi dizer que essa sobreposição de crimes seria extinta e com isso eles também teriam, vamos dizer, quase pela... Em um Brasil cada vez mais ameaçado pela censura, apoiar a imprensa independente não é apenas uma escolha, é um ato de coragem. Estamos oferecendo uma oferta exclusiva por tempo limitado. Somente 2.000 assinaturas vitalícias da Revista Oeste. Mais do que leitor, você será parte da história da resistência pela liberdade do Brasil. Torne-se protagonista da história. Torne-se assinante vitalício da Revista Oeste. O presidente Jair Bolsonaro, através da sua defesa, protocolou ontem um pedido ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, para solicitar o fim da prisão domiciliar de outras medidas cautelares também. O advogado Paulo Cunha Bueno compartilhou a informação nas redes sociais. Segundo a defesa do ex-presidente, o pedido se baseia no fato em que Bolsonaro não foi incluído na denúncia apresentada pela PGR ao Supremo na segunda-feira. O documento aponta que o deputado Eduardo Bolsonaro e o jornalista Paulo Figueiredo teriam atuado para pressionar autoridades norte-americanas para a adoção de sanções contra integrantes do Estado brasileiro, incluindo ministros do STF. Nós falamos sobre isso durante a semana toda. E aqui passo de novo a palavra para André Marsiglia, porque nos chamava a atenção que a defesa ainda não tivesse feito esse protocolo. E aí agrego mais uma coisa, e é uma situação estritamente lógica e racional, não tenho nenhum conhecimento jurídico, mas uma das problemáticas do STF a respeito do golpe foi que nós vimos até o núcleo 4. Quem era o núcleo 5? Paulo Figueiredo. E por que estava sozinho Paulo Figueiredo? Porque na impossibilidade de notificar, me corrija por favor, talvez estou falando uma barbaridade, deveria restringir a todos que estavam junto com eles, dentro desse núcleo. Então deixaram ele sozinho para não ter que tirar ninguém dessa falta de notificação. E a notificação, se for feita por carta rogatória, estou repetindo o que eu li, teria que levar todo o processo junto para que as autoridades americanas, nesse caso, disseram, procede, tá. Mas se não tiver todo o processo, não iria ser válido. Será que agora não fizeram a mesma coisa? Porque se não conseguem notificar através de carta rogatória, eles não querem fazer. Então seria uma notificação, via e-mail, WhatsApp, não sei. E o Paulo Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro falam, eu não recebi nada. O Bolsonaro estaria saindo desse processo e Silas Malafaia também estava nessa investigação. Perguntei agora para o pastor, ele não viu ainda, se tinham devolvido o passaporte e os livros que confiscaram dele, mas quais são as chances, e aí vem a pergunta, e me corrija se eu falei alguma coisa errada, quais são as chances de que Alexandre de Moraes diga, se não tem denúncia, não tem motivo para ter essas cautelares? Segre, veja, esse raciocínio que você fez, você disse que não conhece direito, mas quem não conhece direito é o Moraes. Né? E esse é o grande problema, porque o seu raciocínio está correto, se a gente fosse um país sério, ele seria aplicável. O problema é o seguinte, no direito penal, você tem o Paulo Figueiredo isolado num núcleo, maravilha, mas você não tem ação, toda ação penal, ela é indivisível, como a gente fala. Então, assim, não existe, essa questão do núcleo é uma mera divisão didática, vamos dizer assim. Então, não tem, para o processo penal não existem os núcleos, existem os réus, ponto. Eles não estão separados, não são ações diferentes contra eles, não há objetos diferentes, eles estão sendo separados em núcleos para facilitar o julgamento. Então, o Paulo Figueiredo está sozinho nesse núcleo, ou ele ser difícil, por exemplo, citá-lo, não deveria, ou intimá-lo, que seja, não deveria dificultar apenas aquele núcleo seguir adiante, deveria dificultar todos os demais núcleos e o processo inteiro seguir adiante. Mas nós não estamos num país sério. O Paulo Figueiredo também, não ser citado ou intimado, deveria fazer com que a gente tivesse até agora, enfim, seguindo os trâmites normais, que são exatamente esses, carta rogatória. Mas o que o STF faz? Ou fez, até em relação ao Paulo Figueiredo? Intimou, citou ele porque ele estava aparecendo um vídeo falando do processo.
Então ele falou do processo no vídeo e falou assim, opa, não, ele já está sabendo. E intimar formalmente, é um ato formal, você intimar alguém ou citar alguém, porque aquela pessoa, não é que ela fica sabendo do processo, ela fica sabendo tudo que tem no processo, todas as acusações contra ela, todos os documentos do processo, todos os demais réus que lá estão. Mas não estamos num país sério. Então eles intimam e citam Paulo Figueiredo porque ele apareceu num vídeo. O X, quando foi suspenso aqui no Brasil, ele foi intimado, sabe como? No próprio X. O STF postou no X dizendo assim, X, você está intimado. Que absurdo. Então, a Rumble foi intimada por e-mail. Essa é, inclusive, uma das reclamações que os Estados Unidos têm feito em relação ao Moraes, em relação às ilegalidades que nós temos aqui. Então, tudo isso para te dizer que esse seu raciocínio, ele é correto se fôssemos um país sério. Mas nada aqui é sério. Então, o próprio Paulo Figueiredo está sendo... toca adiante, não intimou, não citou, que se dane, o núcleo, naquele núcleo não foi intimado, toca para frente e assim vamos. Agora, se fôssemos um país sério, voltando à última questão, Bolsonaro precisava ser liberto. Por quê? Porque ele foi preso e as cautelares deferidas contra ele no mesmo inquérito em que ele não foi denunciado. Então, pronto, se você tem cautelares, se você é preso por conta de um inquérito e você é excluído desse inquérito, cai tudo aquilo que contra você foi deferido, não é? É que é a mesma coisa assim, eu perco em primeira instância um processo, um juiz me condena a 10 mil reais, eu tenho que pagar 10 mil reais. Depois, em segunda instância, eu ganho. Eu tenho que pagar 10 mil reais? Não. Claro que não. Te devolve. Acabou o processo, não é? Eu ganhei, fim, é a mesma coisa. Então, ele entrou no inquérito, teve uma prisão contra ele, ele ganhou o processo. Ele foi excluído do processo, então a prisão dele tem que cair. Mas como não somos um país sério, a gente sabe que ele vai continuar preso. Ô, Segredo, mas eu tenho uma má notícia para Marcília. Vamos pensar com a cabeça do Alexandre de Moraes? Olha o que ele pode fazer se ele quiser. Você vai ele pensar vai dizer com o a seguinte, cabeça dele, vai embora. Não, ele vai dizer o seguinte, Marcília, aqui é sério. Olha lá, Marcília, eu vou seguir a lei. Olha o que ele pode fazer. Tô dando ideia, não. É que ele é muito mais inteligente que isso. Ele vai dizer o seguinte, realmente, se o Bolsonaro não foi citado nesse processo, ele tem que ser libertado em relação a essa prisão. Mas o Bolsonaro já está condenado no 8 de janeiro, está recorrendo aos últimos recursos. Como existe na minha cabeça, Alexandre de Moraes, o risco iminente de fuga, eu vou dar uma prisão preventiva para ele no processo do 8 de janeiro. Portanto, ele permanece preso. Exatamente. O que impede ele de fazer isso? Nada. E vai acontecer se ele não ignorar simplesmente esse pedido de libertação. Tá, mas espera aí, não tem trânsito em julgado. Mas quando não tem ainda o trânsito em julgado, ou seja, ainda enquanto há existência de recursos, é possível você dar uma prisão preventiva para o réu. Tudo bem? Então, hoje não existe, porque já tem no outro processo. Mas se no outro deixar de existir, ele pode dar. Ele pode alegar risco iminente de fuga. Mas não pode dizer, tá, já que está preso, então vamos deixar ele preso e deixamos ele nesse processo. Deveria ser, retiro as cautelares desse processo e ao mesmo tempo coloca e aplico a prisão preventiva nesse. Isso deveria ser. É isso. Vou contigo. Mas dá na mesma. Não, tudo bem. Aí o Bolsonaro falar para mim não muda nada, continua preso. Mas pelo menos do ponto de vista jurídico teria até mais lógica, né, fazer isso. Assim, eles trocam a algema. A algema do processo... Essa algema é por causa desse processo. Pega essa, põe a algema do outro processo. Tudo bem, mas aí obrigaria pelo menos a resguardar a lei. Perfeito. O que não estaria sendo feito. Num país sério. Num país sério, lamentavelmente. O que teria mudado no processo de Bolsonaro e dos outros acusados se tivesse um perito investigativo, que é o que você faz? Vamos lá. Os advogados, de uma forma geral, que trabalham em questões criminais, estão pouco usando esse instrumento, que é o seguinte: a OAB é a única entidade no país que tem o seu estatuto é uma lei federal. Então, a OAB, o estatuto da OAB, do Marcílio já sabe aqui, é uma lei federal. E a OAB emite provimentos, que são regras para que proteja a atividade da advocacia. E um desses provimentos chama-se o provimento 188 de 2018, que já no seu artigo 1º diz o seguinte, que o advogado ele pode exercer uma atividade chamada investigação defensiva. Isso quer dizer o quê? Ele está orientando que o advogado, se ele não está conseguindo defender corretamente o seu cliente com as provas que ele tem ali, ele pode investigar para conseguir essas provas. Só o que acontece? Esse provimento ele foi criado para que o advogado pudesse fazer isso com tranquilidade, para amanhã não ser acusado por um delegado de polícia
de estar atrapalhando as investigações, de estar metendo a mão onde não deveria pegar, de estar protegendo acusado, essas coisas. Então, o advogado tem que fazer o quê? Peticionar nos autos e dizer: eu vou iniciar um procedimento de investigação defensiva. Peço ao magistrado que informe a Polícia Federal, as Polícias Civis, COAF, Ministério Público, todos os órgãos que eu estou fazendo esse procedimento. E dependendo do procedimento, se for um procedimento de investigação mais técnica, por exemplo, questões de lavagem de dinheiro, questões financeiras, análise documental, eu vou nomear um perito da minha confiança para fazer esse trabalho junto comigo. E aí, neste caso, é que um perito investigador como eu é posto nesses processos para fazer a sua investigação técnica. Por exemplo, vamos dizer no caso do Bolsonaro, foi apresentado um inquérito de 800 páginas, elaborado pela Polícia Federal, que é, digamos assim, a parte investigativa do lado da acusação. Lá tem quem assina no final do relatório é um delegado que assina responsável por aquele inquérito, mas dentro do inquérito teve vários peritos que apresentaram seus relatórios internos. O perito investigador, da parte contrária, da defesa, ele vai olhar página por página desse inquérito e vai examinar todas as perícias apresentadas e vai encontrar as possíveis falhas nesse processo de investigação, vai examinar aonde é que, por exemplo, vamos dar um exemplo claro para o nosso público entender. A Polícia Federal diz o seguinte: encontraram-se aqui na Vila Paulista, na sede da Revista OS, o professor aqui, o Segré, o Massiga e o doutor Arthur, com a intenção clara de cometer crime. Isso é assim que é escrito, Segré. Isso não é brincadeira, não. É assim que é escrito em muitos relatórios. Aí eu pergunto, como é que a pessoa pode afirmar que nós sentamos aqui para cometer crime? Aí, o que a gente faz? O perito investigador, ele estando devidamente autorizado, ele vai fazer um termo de diligência à própria Polícia Federal para que ela apresente as provas que provam que nós estamos aqui com a intenção de cometer crime. Okay. Ela tem que provar isso. Se ela não provar isso, esse relatório do que foi dito não tem valor, porque a prova que ela mesma escreveu não tem valor. E assim você vai desconstruindo algumas provas, ou até mesmo a Polícia Federal pode fornecer prova que te inocenta. Se ele diz o seguinte, o que muito é feito em muitos relatórios? Vou dar um exemplo. Acusado lá, a Polícia Federal investigou a operação XYZ e disse o seguinte: a pessoa movimentou 100 milhões de reais. Ótimo. Como é que ela fez para arrumar esses 100 milhões? Eu te juro, isso acontece muitas vezes. Pega-se a coluna do débito, soma com a coluna do crédito, junta tudo aquilo ali, faz uma soma geral, está aqui, foi 100 milhões. E o acusado que se exploda, que se lute para provar que aquilo não é verdade. Muitas vezes, desses 100 milhões, aconteceu, sei lá, 1 milhão. Misturou-se ali, então é separar o joio do trigo. Entendi. Se a pessoa der segurado por R$1, que seja, mas não pelo conjunto de tudo que está sendo acusado. Então, o perito investigador, existe uma resolução também do Conselho Federal de Administração, que é a resolução 593 de 2020, que cria essa prerrogativa para o administrador, devidamente registrado no Conselho, fazer essa atividade, que é fazer a perícia investigativa em crimes financeiros. A mesma coisa se aplica para todo tipo de caso. Entendi. Seja na área criminal, administrativa e empresarial. Ok? Muito obrigado. É muito interessante isso. Agora, não teve nenhum dos casos do STF um perito investigativo, pelo que sabemos. Não, porque eu vi lá o próprio advogado do Bolsonaro, o professor, muito conceituado aí no mercado, ele disse o seguinte: nós não tivemos nem tempo de contratar investigadores, de fazer isso, porque não tiveram nem acesso ao processo de não sei quantos tera em 15 dias para fazer isso. É um absurdo. A Polícia Federal, ela tem o tempo que ela quiser,
os recursos que ela quiser, da forma que ela quiser, para fazer a investigação e conseguir as provas. Já a defesa tem o quê? 15 dias para desmanchar tudo aquilo que a Polícia Federal demorou meses para fazer. Isso é muito desigual e desproporcional. Então, veja bem, tramitou, julgou, condenou. O que a defesa pode fazer agora do presidente Bolsonaro? Pode informar lá no STF. Inclusive, no processo das fake news, já foi feito isso por alguns advogados, das fake news. Desse daí não foi feito por ninguém ainda. Eu vou iniciar agora uma investigação defensiva. E o perito vai assumir e vai dizer, eu preciso de 60 dias para terminar o meu relatório. Tá. Eles têm que esperar. Agora, que estranho que nenhum desses advogados ficou sabendo que isso poderia ser feito, ou que, enfim, são pessoas de muita experiência. Mas vamos rodar a pauta. A limitação das prerrogativas de investigação da CPMI do INSS virou um novo ponto de atrito entre o Congresso Nacional e o STF. Parlamentares do colegiado, que apura fraudes no Instituto, têm reclamado que a comissão vem sendo burlada em seu poder de polícia por decisões do judiciário que favorecem investigados. O lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como o careca do INSS, e Maurício Camisotti foram beneficiados por decisão do ministro André Mendonça, que lhes permitiu não ir à CPMI. Os parlamentares farão uma nova tentativa de ouvir Antônio nesta quinta-feira, amanhã. Segundo ouvi, me parece que era o presidente da comissão, Carlos Viana, ele disse que conversou com o defensor do careca do INSS e que mesmo que a outra vez ele falou que ia e depois não ia, agora falou que ia e agora vai. O que podemos esperar disso? A volta dos que não foram. A gente... Foi bom, não foi? Foi bom. Olha, o que se pode esperar é que, enfim, ele indo, enfim, ele possa ser constrangido. Vamos lembrar, eu sempre digo isso porque é importante que a gente entenda que o Congresso ou a visibilidade, a participação do Congresso nesse processo todo não é uma participação de polícia. Por mais que outro dia teve uma prisão, porque eu não lembro exatamente quem foi pego em contradição, e logo em seguida soltaram, e aí as pessoas ficam, pô, olha só, não adianta nada. Veja, o Congresso não está lá para prender, o Congresso está lá para dar visibilidade para o que aquelas pessoas têm a dizer. Aconteceu na semana passada com o Nelson Williams, aquele advogado, aconteceu com outros demais que compareceram, e a expectativa é que o careca indo, né, ou o careca do... para deixar claro, o careca do INSS indo... Sim, né, esse é outro careca. Esse é outro careca. Um dia, quem sabe, a gente não escute também mais carecas. Mas, por enquanto, vamos de cada vez, já está bom demais. É que, enfim, esse careca possa ser posto na parede, constrangido, exposto, e que a gente possa ficar sabendo, ainda que ele não fale nada, mas que os parlamentares o coloquem na parede e mostrem tudo o que ele fez, supostamente. Agora, Arthur, vamos achar alguma coisa? O dinheiro vai ser devolvido? Qual é a tua expectativa? A parte política, a esquerda já fez, que foi o presidente Lula, né, vir a público e dizer que ele vai devolver o dinheiro dos aposentados. Então ele ainda saiu como herói da história, quando, na verdade, o grande escândalo bilionário que assaltaram milhões de idosos no Brasil aconteceu no governo Lula III. Pode até ter começado o esquema lá atrás, desde o governo Dilma, mas com essa amplitude, com esse tamanho de roubo, foi no governo Lula III. E aí, bem como bem pontuou Marcília, o papel da CPMI, o papel do Congresso é não deixar o assunto cair no esquecimento, porque isso tem que ser tema da eleição do ano que vem. A direita tem que ter o mínimo de inteligência para mostrar que os idosos foram roubados com a conivência do governo Lula. E, portanto, incentivar, inclusive, aquelas pessoas com 70 anos ou mais que não são mais obrigadas a votar, a saírem de casa para votar contra esse governo que possibilitou o roubo contra os velhinhos do INSS. Agora, quem ficou um pouco suscetível e sensibilizado foi o ministro do STF, o outro careca. Porque Alexandre de Moraes chamou de ilegal e lamentável a aplicação da lei Magnitsky contra sua esposa Viviane Barsi de Moraes. Isso foi uma decisão do governo Donald Trump. Em nota, o ministro afirmou que a sanção contrasta com a história dos Estados Unidos e violenta o direito internacional, a soberania brasileira e a independência do judiciário. Professor Suano, a lei Magnitsky te pegou?
Ainda não, mas eu gostaria que me pegasse. Por quê? Porque significa que eu tenho alguma relevância no crime. Porque normalmente é isso, né? Não, é Eles só melhor pegam que seja um grande- reconhecido. Isso não é assim que funciona. Infelizmente, a gente tem visto que no Brasil, em especial, é o crime que tem recebido protagonismo. Como a gente vê, por exemplo, a situação que nós estamos observando na questão que foi tratada do Careca, se vai, se não vai. Tudo aquilo que está acontecendo ali, eu acompanharia até desculpa estar trazendo, eu acompanharia até o relator Arthur. Por qual razão? Porque o problema todo que diz respeito é a maneira como isso vai ser usado. Não é nem apenas a questão da visibilidade, porque às vezes a visibilidade ela é negativa. É como isso será usado na ação política que virá nesse futuro breve. Por isso, quando você olha e percebe o elemento que está sendo apresentado aqui, vem o Alexandre de Moraes e diz, não, isso vai contra o direito internacional. Não vai contra o direito internacional. Começa por aí. Segundo, é uma decisão unilateral dos Estados Unidos, que diz respeito aos seus interesses estratégicos, está bem configurado. Por quê? Porque cabe aos Estados Unidos defenderem sua soberania e defenderem os seus interesses. Aí, os norte-americanos, quando eles sancionam determinadas autoridades em algum país, eles o fazem porque está configurado que nesse país o Estado foi tomado por grupos criminosos. Desculpa, caso alguém fique ofendido, eu poder estar dizendo que há autoridades criminosas no Brasil. Mas é assim que eles trabalham. Eles não jogam isso de uma maneira aleatória. Eles trazem isso depois de investigações e trabalho de inteligência muito sério. Sim. Significa o quê? Para eles fazerem uma afirmação e dizerem, este indivíduo vai ser sancionado, é porque eu tenho elementos suficientes. Por que eles não colocam à mesa esses elementos todos? Porque eles têm que trabalhar estrategicamente. E aí, como o Marcília ontem citou, o fato de trazer a esposa do Alexandre de Moraes não diz respeito a uma perseguição à esposa do Alexandre. É porque está configurado que sua esposa trabalha, ou ela faz parte de todo o contexto dos abusos que o Alexandre de Moraes está cometendo. Eles não estão fazendo como o Alexandre de Moraes fez, por exemplo, como o Coronel Cid. O que foi que ele fez com o Coronel Cid? Se lembra dos seus filhos, se lembra da sua esposa. Do seu pai. Ali ele estava pressionando e colocando contra a parede e chantageando alguém para dizer, faça aquilo que eu estou dizendo, senão eu vou atrás dos demais. E os demais são os seus familiares. O Cid fez o quê? Recuou. Não diria que se acovardou, mas ele ficou extremamente temeroso e acabou cedendo à pressão. No caso do Alexandre de Moraes, a esposa dele, não. O vínculo é imediato. E é um vínculo imediato para auxiliar no cometimento desses abusos. É isso que está sendo configurado. E aí, não adianta ele vir dizer que é contra isso o direito internacional. Não. Claro. Com todo respeito, nós vivemos uma situação em que hoje o direito já não é mais relevante. O que é relevante é a lógica. Porque você não precisa mais ter o direito ou o conhecimento do direito do arcabouço jurídico para entender coisas que são logicamente muito bem posicionadas. Está muito claro. Logicamente, a conclusão que a gente chega? Infelizmente, o ministro Alexandre de Moraes não tem notável saber jurídico. Porque ele está mostrando que ele não conhece da Constituição, que ele não conhece o processo penal, e está mostrando que ele não conhece direito internacional. Porque para ele fazer essa afirmação, isso é apenas uma ação política, e ele vai fazer aquilo que o Arthur aqui também antecipou para todos nós. Ele está forçando para criar uma crise diplomática cada vez maior, porque assim ele recua e deixa o problema para o Lula, que vai comprar. Mas eu acho que eu vou concordar discordando do professor Suano. Só para concluir. Só para concluir. Me parece, e alguém que tem antecedentes até acadêmicos, como Alexandre de Moraes, eu acho que ele sabe sim, que ele conhece sim a Constituição. Que não aplica é outra coisa. Mas eu duvido que ele não a conhece. Ele conhece a Constituição. Mas aí, desculpa, Marcília, mas aí é uma jogada nossa. Como assim? Porque se eu digo que ele conhece e ele não está fazendo, aí eu estou fazendo uma acusação direta para ele. Não, aí, no caso aí, não. É eu digo assim, não, eu prefiro dizer que ele é um incompetente. Tá, mas a lei está escrita, a Constituição está escrita. Fala. Olha, eu conheci o Alexandre de Moraes pessoalmente, quando eu era da editora Atlas, e ele também, autor de livro lá, eram colegas. Sim. Conversava, tomava um café, tudo. Na época ele era o Alexandre do Ministério Público. Ele escrevia obras só de direito constitucional. Claro. E seguido por muitos juristas. Respeitadíssimo naquele momento. O que aconteceu de lá para cá, a política entrou nele, essa coisa toda, mudou tudo. Mas eu acho que ele conhece sim direito constitucional. Inclusive, ele é um dos poucos ministros da corte que é livre docente. Então. É ele e o Barroso, somente.
Os demais têm a sua formação, tudo, mas livre docente são só os dois. Então, é um cara preparado para estar ali. O problema é que ele está agindo não como um jurista, ele está agindo como um político, com o poder de jurista. Eu vejo da seguinte maneira, se você senta hoje com parte dos professores da academia, se você senta, por exemplo, com professores da USP, professores da PUC, enfim, sem precisar também citar aqui universidades, mas existe vamos dizer assim, são pessoas que, se não estão na vida prática do direito, vivem para um tipo de teoria que é inaplicável na prática. Então você tem hoje boa parte da academia conversando com a parede, conversando com os seus, entendeu? Porque não está no dia a dia do direito. E o direito é uma ciência que se faz com a prática, é uma ciência que se faz na sociedade, é uma ciência que se faz na cultura. Então você tem uma parte hoje dos professores, não é só o Moraes, mas você encontra às vezes, como é que é possível um professor falar um absurdo desse? Como é que é possível um cara desse que está dentro de uma sala de aula dizer... Por isso, ou é ideologia, ou é má fé, ou é porque a pessoa está no mundo dos Teletubbies, porque vive ali entre os seus e apenas entre os seus. O Moraes, ele é um cara que estava nesse lugar do Teletubbies dos livros dele, e nisso ele estava muito bem. Só que ele foi para a prática, e a prática do STF é uma prática contra a lei. A prática que o STF passou a empregar é a prática de... Aqui a Constituição é que nem na escola a gente tinha redação livre. Lembra que a professora falava assim, olha, redação livre, hoje você pode colocar o que você quiser, vai da sua cabeça. E eles fizeram isso. A Constituição passou a ser uma tela em branco, onde eles colocavam aquilo que bem entendessem. E esse é um problema do poder, do grande poder que é dado ao ministro do STF. Eu vi uma fala do Dino... Estava uma discussão do Dino outro dia na corte, e o Dino falou assim, o STF precisava deixar de ser uma corte penal, ou seja, poder julgar criminalmente as pessoas, mas eu acho que isso eu topo só daqui 18 anos, quando eu não estiver mais aqui. Claro. Então, teoricamente, o cara até reconhece a necessidade do STF estar em outra situação, mas ele não quer perder a boquinha de poder exercer um poder desmesurado contra tudo e todos. E esse é o grande problema. O homem se perverte não pela teoria, mas ele se perverte pela prática do exercício do poder dentro do STF. Falou lindo, mas o Suano pediu a palavra. Diga. Não, eu tenho a questão, quando você fala que isso aconteceu agora, as pessoas começaram a ficar... Não, a academia faz isso sempre. A novidade é que nunca aconteceu de ter um acadêmico ambicioso pelo poder como o Alexandre de Moraes e com capacidade de exercê-la. Ter a ambição para tanto, quase todos tinham. E a academia sempre fez isso. A academia sempre ficou tratando de mundos irreais e tentando fazer teoria sobre a teoria sobre a teoria. Tanto que o que mais caracteriza a nossa academia não é que nós formamos teóricos, nós não formamos mais teóricos aqui no Brasil. Nós formamos metateóricos. O que significa isso? Nós formamos indivíduos que, ao invés de explicar a realidade e fazer teoria, ficam explicando as teorias dos outros, independentemente da realidade. Essa é a novidade que aconteceu agora. Esses metateóricos que chegam ao ponto de ser livros docentes, e até me assusta a maneira como os indivíduos vão ganhando títulos no Brasil, faz uma banca de amigos, os amigos vão lá, não fazem questão nenhuma. Mas esses caras esses metateóricos passaram a ocupar o poder e olhar e dizer assim, opa, eu posso transformar e adaptar a realidade àquilo que eu quero. Agora, quando você olha e vê o fato do Alexandre de Moraes ele ter muitos livros de direito constitucional, não dá a ele, com todo o respeito, a USP, que deu a ele uma livre docência, não dá a ele aquele conhecimento da realidade concreta para ele ter feito e ter escrito esses livros. A realidade surgiu agora. E no momento que ele tinha a realidade para fazer teoria, ele fez o quê? Não fez nem metateoria. Ele foi e disse, a partir de agora que eu conheço a realidade, eu quero tê-la no meu nome, quero ela para mim. Aí da USP, se não desse a ele a livre docência, também tem isso, né? Então... Não, mas independentemente disso. Mas quem está pedindo entrar aqui no palco é o Janjo. Então roda a vinheta. Já vem o comentário do Janjo no Faroeste Brasileira. Agora vamos aqui no nosso programa Faroeste Brasileira ao momento, Narrativas do Canhoto. Momento da fala canhota, não!
gastar, gastar, gastar. Taratatata. A comitiva do governo Lula em Nova York, onde ocorre a 80ª edição da Assembleia Geral da ONU, reúne pelo menos 100 pessoas. O grupo já consumiu pelo menos 3,3 milhões de reais com a reserva de hotéis e aluguel de carros para os deslocamentos das autoridades nos Estados Unidos. Esse número leva em consideração não só os ministros e outros dirigentes que participam diretamente da Assembleia Geral, mas também servidores públicos, empregados, aqueles que batem palmas, das empresas estatais, que são prejudiciais, que dão prejuízo, que perdem dinheiro, nosso dinheiro, e que estão em Nova York para eventos paralelos. Entre alguns eventos paralelos, sabe qual é? Correr no Central Park. Olha que importante. Com dinheiro teu, dinheiro meu e dinheiro dos janjinhos que estamos dando voltas por aí. Mas se isso te parece pouco, segura essa. Vai entrar bolos no governo federal. Ai, ai, ai. A entrada de bolos no governo deve ocorrer depois da volta do presidente Lula aos Estados Unidos. E isso não caiu bem na ala do PT. Espera-se que Boulos ocupe a Secretaria-Geral, responsável pela interlocução do Poder Executivo com os movimentos sociais. Eu pensei que ia ser com aqueles que invadem terra. Ocupar o ministério. A Secretaria de Invasores de Terra. De acordo com o interlocutor ouvido por Oeste, a decisão, abre aspas, passa a imagem de que é um governo do mais do mesmo. Fecha aspas. Sobretudo depois da nomeação de Gleisi Hoffmann para Relações Institucionais. Para os críticos de Boulos, não agrega nada politicamente. E na prática, a movimentação serviu mais para atender os interesses do próprio lado que do partido. Agora, isso coloca e abre o debate com essa pergunta. Quem quiser responder, levanta a mão curtinho. Se o Boulos entra agora, me faz acreditar que o Boulos não será candidato a deputado no ano que vem. Porque, teoricamente, se não é em abril, deveria estar saindo. E ninguém vai ocupar um espaço no ministério para sair alguns meses depois. Parece que o que está hoje na secretaria, que nem me lembro o nome de tão transcendente que ele é, iria para concorrer como candidato a deputado de um dos estados do Norte ou Nordeste. Anísio, antes de ir no próximo intervalo, o que você acha do Boulos entrar no governo? Eu acho o seguinte, o Lula está dizendo, é a pessoa que eu estou recomendando para seguir o meu legado. Na minha opinião é isso. Quer o pessoal do PT goste ou não, o Boulos é o cara da vez que tem, que segundo o Lula, reúne alguma condição para seguir o que ele pensa. E ele vai ter, ele está numa pasta que é tipo assim, eu sou ministro, faz de conta. É para me promover mesmo, para ficar falando, para ficar defendendo, para ficar criticando. Ele não é ministro de nada. Tá com cargo, vai ter cargo de ministro para poder aparecer como ministro e ter visibilidade, andar de avião, poder correr o Brasil fazendo campanha. A verdade é isso. É uma forma disfarçada de dar ao Boulos o direito dele fazer campanha política para dar. O Lula é uma tentativa que ele está arrumando de conseguir transformar um candidato, caso ele não possa, por algum motivo, seguir com a carreira política dele. Advogado de defesa de Felipe Martins. Fala aí, Chiquini, como você está? Grande Segré, eu tava olhando essa bancada, tá maravilhosa essa bancada aí, hein? Tá boa. Mas vou te fazer uma espécie de introdução. A Procuradoria-Geral da República enviou ao STF as alegações finais da ação penal contra o chamado Núcleo 2, que seria responsável pela gerência da suposta tentativa de golpe de Estado. O órgão pediu a condenação de Fernando de Sousa Oliveira, Felipe Garcia Martins Pereira, Marcelo Costa Câmara, Marília Ferreira de Alencar, Mário Fernandes e Silvinei Vasquez. E então, Chiquini acabava de fazer um vídeo, eu vi o vídeo, falei, Jeffrey, conta pra gente o que está acontecendo. A PGR insistiu na culpabilidade de Felipe Martins? É isso mesmo. Segré, meu amigo, prazer imenso estar aqui, uma boa tarde, essa audiência maravilhosa da Oeste. Olha só, alegações finais é o último momento que a acusação fala. A PGR apresentou as alegações finais. O problema está onde? Está no fato de que a PGR confirma aquilo que desde sempre dizíamos, que não há minuta de golpe. Vejam só, durante toda a investigação,
se imputa a Felipe Martins que ele teria feito uma minuta de golpe. A denúncia processa Felipe Martins dizendo que ele teria feito uma minuta de golpe. Durante toda a instrução, a acusação é de que Felipe Martins teria feito a minuta do golpe. E sempre dissemos, Felipe Martins sequer esteve na reunião e Felipe Martins não fez minuta de golpe e não existe minuta de golpe. Tanto o delegado como o PGR, como o próprio relator Alexandre de Moraes sempre sustentaram que a minuta do golpe estava no celular do Mauro Cid. Nós conseguimos arrancar da boca do Mauro Cid que aquele documento do seu celular não era a minuta do golpe, ou seja, ali quebrou a acusação. Desde sempre a minuta do golpe era a minuta do celular do Mauro Cid. E Mauro Cid disse, não, aquele documento não é a minuta do golpe. Então ali desmontamos a acusação. O que vem nas alegações finais do PGR agora, ele vem a confirmar, de fato, não encontramos a minuta do golpe, diz a PGR. De fato, não há materialidade, a minuta do golpe não foi localizada. Porém, o Mauro Cid falou que ela existe e não há motivos para o Mauro Cid mentir. Só que veja bem, tudo que sobrou agora mesmo é o Mauro Cid. Porque testemunhas, e eu faço referência a duas, que são testemunhas mesmo, porque o Mauro Cid nem testemunha é. Tanto que foi condenado, o Mauro Cid é acusado. As únicas duas testemunhas desse processo, as únicas duas testemunhas, inclusive arroladas pela acusação, tá? Freire Gomes, tá? E Batista Júnior, que não são réus, são testemunhas arroladas pelo Ministério Público, pela acusação. Ambos disseram em audiência perante o ministro Alexandre de Moraes que Felipe Martins não participou da reunião onde, em tese, teria sido discutido aqueles considerandos que a denúncia imputa aos acusados. Então, as únicas duas testemunhas dizem que Felipe Martins não estava na reunião. O Ministério Público não teve a hombridade de pedir a absolvição de Felipe Martins. A peça de alegações finais da PGR, Segré, é exclusivamente em cima da palavra do Mauro Cid, desconsiderando todas as provas imparciais que inclusive foram produzidas pelas testemunhas da acusação. Segré, é absurdo o que estão fazendo com o Felipe Martins. A tua expectativa, mesmo com uma acusação ou pedido de sentença por parte da PGR, seria que os juízes entendam que a PGR errou, que as provas se sobrepõem à narrativa da PGR e que, no caso Felipe Martins, seja inocentado? Nós estamos sabidamente em um jogo de cartas marcadas. É um processo criado para condenar Bolsonaro e seus apoiadores. Sabemos disso, não há como negar. Vejam do voto do Fux. O voto do Fux, por si só, já deixa claro que é um processo de cartas marcadas. Fux mostrou com provas que não teve tentativa de golpe e não há que se falar aqui em crime. A nossa preocupação é esta: ser um processo criado para condenar. Agora, fazendo uma análise mental, né, eu me colocando na condição da acusação, eu não consigo encontrar motivo para condenar Felipe Martins. Primeiro, porque ele é verdadeiramente inocente. Segundo, a acusação não tem nada contra Felipe, além de Mauro Cid. Então não é possível que se descarte todas as testemunhas, como essas imparciais, que se desconsidere o fato de não existir a minuta, confirmado agora pela acusação, que pegue o depoimento do Mauro Cid e se atribua a esse depoimento a verdade absoluta do mundo. Em um Estado de Direito, esse cenário que se formou aqui, com os elementos produzidos durante as audiências, é que Felipe Martins tem que ser absolvido. Então, Segré, a minha resposta é: se estamos em uma democracia e esse processo for um processo sério, Felipe Martins será absolvido. É essa a conclusão. Marcelo Bella tem uma pergunta para você, Chiquini. E aí, Billy the Kid, agora está trocando porrada nas faculdades, né? Agora você está ficando radical, né? Quero saber o seguinte de você. Você acha que você contribui mais como advogado ou como político? Eu sou advogado. Eu sou forjado no Tribunal do Júri. Entendi, mas se você se tornar político,
Você acha que você consegue contribuir mais num país que não tem mais democracia? Eu não tenho essa pretensão de me tornar político. O fato é que esse é um processo que a imprensa tradicional esconde a verdade, e eu tenho utilizado das redes sociais e de um programa verdadeiro e transparente como esse a esclarecer a população. Então, sou advogado, sou forjado na advocacia, minha missão de vida é lutar por justiça, e eu sei que hoje a opinião pública em uma democracia é necessário. Veja, a opinião pública soltou o Felipe Martins. Não fosse a opinião pública, Felipe Martins estava preso até hoje. A Débora do Batom foi para a prisão domiciliar por causa da opinião pública. Então esse processo é um processo que eu tenho diariamente tentado trazer luz à sociedade do que está acontecendo. A sociedade tem que saber o que está acontecendo. Eu vejo que, como advogado, o advogado nesse sistema de justiça é o único ator do sistema de justiça que não é agente público. O advogado é o único ator do sistema de justiça que está do lado do povo e não do Estado. E é onde eu estou. Por isso, eventualmente, pode algumas pessoas fazer uma interpretação como essa que você fez agora, de estar o advogado trazendo o caso à opinião pública, estar se tornando político. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O advogado está perto da população e a opinião pública em uma democracia deve compreender a realidade do processo. Chiquini, e sobre a questão do Felipe Martins e o ingresso forjado na documentação dos Estados Unidos, tem alguma novidade sobre isso? Como que está? Porque aí é outra investigação, né? Ficou claro que ele não estava nos Estados Unidos, que alguém forjou esse registro migratório. Isso poderia também contribuir para inocentar o Felipe Martins. Tem alguma informação nova sobre esse processo? Então, com relação a esse ponto da entrada do Felipe Martins nos Estados Unidos, tanto o delegado como o Ministério Público, o PGR, como o juiz, o STF, já deixaram claro que está provado que Felipe Martins não saiu do Brasil. Então, é um assunto superado no processo, tá? Agora, nós contratamos um advogado criminal nos Estados Unidos, contratamos um escritório especializado em advocacia criminal nos Estados Unidos para apurar de forma mais aprofundada, tá? Existe uma investigação em curso que o próprio governo americano está contribuindo, tem uma investigação da própria Casa Branca. Só que nos Estados Unidos o sigilo funciona. Então nós temos acesso a informações que são juntadas aos autos. E digo a vocês, são inúmeras as linhas investigatórias, já há indícios, já há nomes de pessoas, tá? Mas nós temos recebido a orientação de manter ainda o sigilo a não atrapalhar a investigação. Então já temos nomes, mais de 2, tá, de pessoas que já oficialmente estão envolvidas nessa fraude, mas nós fizemos um combinado, tá? Nós temos um pacto com o governo americano que só vamos divulgar a conclusão final da investigação, Segre. Eu lembro que em algumas falas que eu ouvi, você mencionava que era quase que obrigatório para o STF inocentar algumas pessoas para mostrar que teve o devido processo legal, que a acusação faz parte do trabalho da PGR e que os juízes, atendendo ao livre defesa, ao processo de defesa, poderiam inocentar. Em função desse pedido da PGR, continua pensando o mesmo ou acha que todo mundo nos 4 núcleos serão sentenciados pelo STF na turma 1? Não, terão absolvições. Eu tenho certeza que terão absolvições. E o Felipe Martins, eu tenho esperança que seja absolvido. É gritantemente inocente. O Felipe Martins é o calo, né? É o tendão de Aquiles nesse processo, porque é um cara que começa muito ruim a acusação, né? Se imputa uma viagem que não existiu, se imputa uma minuta que não existiu, se imputa uma reunião que ele não esteve presente por provas testemunhais e documentais. Nós trouxemos ao processo dados da Uber que nós conseguimos, dados de geolocalização do celular que nós conseguimos, que prova que ele sequer estava nas reuniões que o Maurici disse que ele estava. Sinceramente, Segre, o Felipe Martins é uma vítima do sistema. Não faz sentido nenhum que seja condenado. Eu acredito na absolvição de Felipe Martins, sim. Estaremos acompanhando todo o caso, obviamente, não apenas no caso de Felipe Martins, sino de todos os acusados nos diferentes núcleos,
para ver até onde o STF, na primeira turma, vai e avança com esse processo, né? Esse processo da farsa da tentativa de golpe. Chiquini, muito obrigado pelo teu tempo. Eu que agradeço, um grande abraço para você, meu irmão, e essa bancada, e principalmente essa audiência maravilhosa. Conte sempre comigo, um grande abraço a todos. Muito obrigado. Senhores, aqui no chat tem uma senhora, Ana Flores, que falou: o Bela é o motociclista mais charmoso do Brasil. Eu não sei, é a Ana Flores que falou. E vou aproveitar para agradecer ao Eduardo Novak, porque a gente faz o programa, mas tem muita gente nos bastidores que não aparece. Mas sem eles, a gente não estaria aqui fazendo o nosso trabalho. Então quero fazer uma gratidão, um agradecimento público para o Eduardo Novak, nosso diretor, Maurício, que está aqui sempre nos acompanhando no TP, Larissa, Renan, Vitor e Jaime, fora todas as pessoas que estão vinculadas ao projeto Revista Oeste para outras programações da grade. Então, a todos eles, a nossa gratidão por todo o trabalho que vocês fazem. O presidente da Câmara, Hugo Mota, negou que o projeto que isenta do imposto de renda quem ganha até R$5.000 só será votado na Casa caso a proposta que anistia os envolvidos no dia 8 de janeiro seja analisada antes. Ao portal 360, Mota afirmou, aspas, não existe isso. Não há vinculação entre uma pauta com a outra, fecha aspas. A proposta é uma promessa de campanha do presidente Lula e, caso seja aprovada, será usada na campanha durante as eleições de 2026. E por falar de PL da anistia, o ex-presidente Jair Bolsonaro deu sinal verde para seu partido, PL, apoiar o PL da anistia, também chamado de PL da dosimetria, pelo que será apresentado para votação no plenário da Câmara. A pena total de Bolsonaro cairia dos mais de 27 anos para 1 ano e 7 meses de prisão domiciliar. Com essa pena, Bolsonaro seguiria inelegível e não poderá disputar as eleições de 2026. Quando eu estava lendo a pauta, eu ouvi aí pelo meu grau aberto o Cláudio Caivano falando não. Então, Cláudio Caivano, explique por que você falou não. Vai lá, a fala é sua. Não. Porque isso não é verdade, Segré. Cheguei de Brasília ontem, passei o dia lá e tive várias reuniões com deputados e com assessorias, né, assessores da oposição, principalmente do PL. E o presidente Bolsonaro está proibido de tomar uma decisão. E está proibido por alguém da família. Não me foi dado o nome, também não teria autorização, não diria, mas é muito fácil a gente entender quem é que está falando por ele. E só vai valer a palavra desta pessoa. Inclusive, saiu uma outra notícia a respeito do Tarcísio, que, segundo esse jornal, esse veículo de imprensa, ele também teria autorizado, além dessa negociação do PL da dosimetria, ele teria autorizado o apoio do nome dele para Tarcísio, que também não é verdade, foi desmentido por Flávio Bolsonaro. A gente teve aqui nessa mesma bancada na semana passada e eu disse, o presidente Bolsonaro totalmente afastado e morto não interessa a nenhuma das 3 forças políticas do Brasil. Isso só serve, esse tipo de notícia só serve para tentar aplacar o ânimo da direita, dos apoiadores do presidente. Não se iludam. O que eu tive de notícia, continuando aqui então no meu comentário, é a nossa bancada de oposição não vai arredar pé. Ou é anistia ou não é nada. Inclusive, na semana passada tinha sido perguntado o que eu achava, qual era a minha percepção, como é que esses deputados deveriam votar em relação ao PL da dosimetria. Eu pedi um tempo para pensar, para conversar com algumas pessoas, também surgiu uma pesquisa dando a ordem de 71% dos familiares dos presos políticos dizendo não aceitamos nada que não seja anistia. E eu também tinha dado meu pensamento na mesma direção. Então eles fecharam questão ontem. Eu fiz um vídeo no meu Instagram, mas o deputado Sanderson, que é o vice-líder da oposição, também fez logo na sequência. Então isso é uma questão fechada para eles, ou é anistia ou é nada. É arriscado? É arriscado. Mas na vida, até levantar da cama é arriscado. E para falar do Mota, sabe o que ele parece, Segré? Um cachorrinho que caiu do caminhão de mudança, não sabe para onde vai, nem de onde veio, com o rabinho entre as pernas e latindo para todo mundo. Ora, você não era um velhaco da política? Você vai querer negar que existe esse tipo de negociação?
a Hugo Mota. Conta para outro. Agora, Marcelo Bella, essa questão do IR. E parece que vai ser difícil para a oposição negar o apoio a um projeto como esse, né? Qualquer um que esteja na política vai querer ver o seu nome defendendo essa melhora, porque não deixa de ser uma melhora no poder de compra das pessoas que pagarão menos imposto de renda. Do ponto de vista fiscal, é uma política fiscal expansiva, porque as pessoas têm mais dinheiro para gastar, o que não é ruim do ponto de vista econômico, mas se baseia no socialismo de quem tirar de quem tem para dar para quem não tem, porque a narrativa da esquerda, Marcelo, é que o empresário ou aquele que tem dinheiro não paga imposto de renda, o que é uma premissa errada. Quem está pagando muitas vezes é a empresa e não a pessoa física, mas tem o pagamento. Qual é a tua visão sobre esse projeto de imposto de renda? Olha, nós aprendemos com Abraham Lincoln que não é privilegiando os pobres, eliminando os ricos, né? Ou seja, você não pode eliminar os ricos para tentar melhorar a vida dos pobres. Aqueles que a oposição chama de ricos ou super ricos, na verdade são os empreendedores que trazem projetos e ações para que tenham empresas no Brasil, para que dêem empregos para as pessoas. Essa é a livre iniciativa do capital, do capitalismo, né, que eles tanto odeiam. Então, a partir do momento que você tira dos ricos para dar aos pobres, é o ladrão que agora quer ser o ladrão bonzinho, né? Então, ou seja, Robin Hood, né, a lenda de Robin Hood diz que ele tirava dos ricos para dar aos pobres, mas ele não deixava de ser um ladrão. Então, acho que agora o ladrão quer imitar esse posicionamento, né? Quer tirar dos ricos para dar aos pobres, né? Esse é o primeiro ponto. Outra coisa é a coisa eleitoreira, né? O Hugo Mota e todos os políticos que estão lá em Brasília, também estava semana passada lá em Brasília defendendo lá o nosso setor de suplementos alimentares na audiência pública sobre direito do consumidor. E o que me lembra é aquela história daquele herege que estava sendo queimado pela Inquisição e no momento que acenderam a fogueira, as chamas com o vento foram para longe dele e a população gritava milagre, milagre, milagre. Só que o vento mudou e as chamas foram para o corpo daquele herege, suposto herege, que começou a gritar e ser queimado e ser morto na fogueira. Qual é a conclusão disso? O povo e os políticos vão para onde o vento sopra. Professor Suano, você vai se beneficiar com o imposto de renda? Ah, com certeza. Com certeza. Estou torcendo para que aconteça para eu me beneficiar. No entanto, a premissa, olha que coisa curiosa. São dois pontos que são colocados aí. Primeiro, a gente pega essa medida, essa declaração do Hugo Mota. Eu tinha ouvido falar também, Caivano, já chegou para mim que isso é uma grande mentira. Bolsonaro não aceitou e a oposição está fazendo exatamente o que tem que ser feito. Aqueles que são oposição de verdade, aqueles que têm um projeto de país, porque não é ser oposição porque está fora do poder. É ser oposição porque tem um projeto alternativo de país. Esses que têm um projeto alternativo de país, é um projeto que pode dar certo e tem como dar certo, eles não podem aceitar algo que não seja anistia. E o clã Bolsonaro, além do Jair Bolsonaro e aqueles que estão no entorno, têm esse projeto. Então, para começar, isso é uma grande mentira. Foi lançado de uma forma, eu diria, que não é nem para apaziguar a oposição geral. Foi para trazer cisão na oposição geral e gerar cisânia, né? Ou seja, trazer confusão. Mas é assim que eles trabalham. E vem o Hugo Mota, que cada vez mais se mostra apenas como uma espécie de porta-voz de baixo nível, porque ele não tem capacidade nem de falar de uma maneira que seja imponente. Ele não tem imponência. Ele só falta ser aquele garoto de recado que gagueja quando vai falar e ele não sabe o que vai. Está perdido realmente. Começa por aí. Segundo, vincular essa questão à questão da isenção de imposto é uma malandragem política para, mais uma vez, bater na oposição. Porque se a oposição falar, não, nós vamos insistir na anistia, ele vai, mas espera aí, nós fizemos um acordo. Que acordo, que pacto é esse? Não existe pacto entre indivíduos das sombras. Como uma vez eu falei, entre os indivíduos da sombra não existe pacto, existe uma relação de suzerania e vassalagem. Um manda, outro obedece. Manda aquele que é mais violento ou tem mais poder. Ponto final, não existe acordo. Então eles estão fazendo algo para esvaziar. E quando a gente pega o problema dos impostos, olha que coisa suja e imunda. Eles querem resolver
demagogicamente um discurso político de inclusão social penalizando aquele que gera riqueza, para dizer que aquele que gera riqueza está gerando riqueza tirando dos seus trabalhadores ou dos seus funcionários, não gosto nem de usar o termo trabalhador, dos seus funcionários, que é uma mentira. Claro. Ora, se você quiser resolver o problema do imposto de uma maneira clara, faz o seguinte, acaba com o imposto sobre o consumo. Porque mesmo isso que está acontecendo, você não vai beneficiar. Vamos supor que eles isentem. Isso, eu não sou economista, mas isso não vai beneficiar aquele trabalhador, muito menos a economia. Por quê? Primeiro eles vão reduzir para quase 15 milhões de contribuintes, que não é contribuinte, né? É imposto, tá? Primeiro eles vão reduzir para quase isso. Ora, 15 pessoas só vão pagar imposto sobre a renda, como é que eles vão compensar isso? É óbvio que eles vão manter o imposto sobre o consumo. Só que o problema todo é que para a economia não me parece, eu não sou economista, mas isso não vai estimular a economia formal. Vai estimular a economia informal, que hoje foi tomada pelo narcotráfico. Marsiglia, para concluir. Para concluir, olha, eu quero voltar nessa questão da anistia. A gente precisa reforçar, Segre, isso todos os dias aqui. Né? Primeiro que não existe dosimetria, quem faz dosimetria é juiz, isso a gente sempre fala aqui. Mas existe sim a possibilidade de que o parlamento altere as penas máximas e mínimas de qualquer crime, que é isso que o parlamento tem que fazer. Agora, qual é o texto? A gente fica aqui conversando, não, mas a pena do Bolsonaro vai ficar em 1,7, de 27,3 meses vai para 1 ano, 1,7, tá, mas cadê o texto? Não, mas a sobreposição das penas é que vai ajudar e os réus todos do dia 8 vão sair da cadeia e vão para as suas casas, tá, mas e o texto? E o texto? Cadê o texto? O Mota, a palavra do Mota vale tanto quanto aquela nota de dólar do Luiz Arthur gigante. Nada. Né? Nada. É isso. Né? O que ele diz sobre o dólar vale, mas a nota em si não vale. E o Mota, nem o que ele vale, nem o que ele pensa das coisas vale, porque ele está apenas a serviço de. O Mota, ele, assim como o Lula com o Trump, não tem a moeda negocial. O Mota não tem a moeda negocial porque ele não manda no próprio mandato. É esse o ponto. O Mota está ali a serviço do STF. Então não tem como negociar com uma pessoa que não tem o conteúdo da negociação. A anistia, ela precisa ser ampla, geral e restrita. Aliás, dizer que a anistia ela precisa ser ampla, geral e restrita já é uma repetição, porque toda anistia é ampla, geral e restrita, senão não é anistia. E colocar o Bolsonaro nesse tiroteio é uma sacanagem, e imagino que isso esteja sendo programado, óbvio que não pela oposição, mas pela situação. Por quê? Chegar para o Bolsonaro e falar assim, e aí, você topa abrir mão da anistia, né, e ficar para que você seja beneficiado? Essa não é uma pergunta que se faça. E outra, cadê o texto? Abrir mão do quê? Em nome de quê? Se a gente não está vendo o que está na mesa. A oposição precisa parar de ficar negociando com coisas imaginárias. Já fez isso na primeira votação da tal da anistia e depois descobriu que estava sendo negociado no dia seguinte. Quando já tinha relator, quando o Temer surgiu, quando as coisas todas já estavam acontecendo e a única pessoa que não estava sabendo, os únicos eram a oposição. Então, a oposição precisa negociar coisas concretas. Vai ser isso? É isso que tem? Será que é mesmo? E se é, mostra o texto, apresenta o texto e vamos negociar em cima do que é concreto. É isso que precisa acontecer daqui para frente. Agora, tem muita gente que fala, visitei o Bolsonaro e ele me disse tal coisa. Pô, não tem como gravar, não tem como provar, não tem celular para entrar. Então, se eu fui visitar o Bolsonaro e eu falo o que quiser dizendo que Bolsonaro me falou, tá valendo. E eu tenho me espantado com jornalistas que, enfim, hoje, até acho que o Flávio Bolsonaro que publicou uma fala da Andressa Matais, que é do Metrópolis e tal, uma jornalista do Estadão, que, enfim, sai da política do Estadão para fazer fofoca no jornal. Então, assim, sobre que o Tarcísio teria o aval do Bolsonaro. Então, assim, é necessário, e a gente precisa entender que o posicionamento da imprensa, eles vão tentar especular e o público precisa entender que
a oposição não vai ficar revelando qual vai ser o cenário político do ano que vem, porque no dia que a oposição revelar o cenário político do ano que vem, o TSE, o Moraes, o STF caçam no dia seguinte. É isso aí. Então é que nem o botar a cabeça para fora, sabe o ratinho daquele brinquedo? Você põe a cabeça para fora e eles martelam. É isso que a oposição não pode fazer. É estratégico guardar o jogo, e é óbvio que se você está guardando o jogo, não vai ser para o jornalista que você vai contar. Mas isso pode ser uma operação também jornalística, né? Suano pediu a palavra. É interessante isso que eu vou pegar o gancho do que a Marcília falou, porque o grande problema da nossa oposição é que eles não estão trabalhando estrategicamente ou não estão ouvindo os conselheiros que deveriam ser ouvidos. Por qual razão? Porque o grande problema é colocar o Bolsonaro no constrangimento de aceitar uma redução da pena, assumindo que houve um crime que não houve. E, além disso, o que vai ocorrer? Não se está negociando concretamente quais são os pontos dessa suposta anistia. O que está acontecendo não é uma anistia. Se ele aceita essa negociação, ele constrange o Bolsonaro, tira o Bolsonaro do jogo, reduz todo o trabalho dos opositores. Dificilmente nós vamos conseguir botar gente no Senado. Sabe por qual razão? Porque eles têm todas as armas. E as armas que eles têm, a mais importante, é a imprensa fazendo a narrativa deles. O que a imprensa vai dizer como narrativa? O Bolsonaro aceitou, por qual razão? Primeiro, ele não está nem aí para vocês, mas ele foi constrangido porque teve a diminuição da pena dele. Não é porque a anistia é para vocês, porque o que ele queria está no jogo político. Essa é a razão pela qual nós não podemos colocá-lo no jogo político. Por qual razão? Porque ele assumiu o crime. É isso que vai estar sendo colocado. E aí, a oposição tem que aprender a sua oposição de verdade. Trabalhar estrategicamente, definir os passos táticos que são para o combate do momento que está ali, manter uma posição firme de altivez. Não existe oposição de cabeça baixa. Ou a oposição é altiva e é imponente nas suas reivindicações, ou não tem oposição. O que a gente tem ali é um mercado que se assemelha muito bem ao que um grande amigo meu falava, um prostíbulo dentro de um hospício. Só isso. Falou bonito, pode, claro. Eu concordo em gênero, número e grau com o que o professor Suano disse, mas tem uma questão que a gente precisa levar em consideração. É muito fácil nós daqui de fora dizermos, olha, vocês não estão fazendo o trabalho corretamente. Quando o capitão está preso, o general está preso e nós estamos ameaçados de perder, por exemplo, o Ramagem e o general Heleno. É muito simples aqui de fora, e não é uma crítica ao que o senhor falou, pelo amor de Deus. Eu estou tentando ser coerente no sentido de dizer que existem muitos que estão trabalhando muito, tentando montar a estratégia, enquanto alguns dos melhores soldados estão preocupados com lacração. Quem lacra, não lucra. Ponto. O chat está que ferve aqui, hein? Sim, alguns, vou comentar alguns. Da barba? O mais bonito é o Musso. E pronto. Dr. Marcelo. Pronto, começou. Aí depois tem, o Marcelo parece Dom Pedro II. Aí vem, lindo é Arthur Nogueira, que hoje não está. Não. Deve ser Suano é Deve ser descendente de índio. Aí vem alguém político e falou, são todos charmosos. Muito bem. Aí alguém viu e eu falei, pô, estão falando de segredo. Segredo é engraçado, falou. São todos belos, mas só o Marcelo é bela. E por aí vai. Gente, com todo respeito, o Dr. Marcílio é um gato. Pronto. Tá? Olha, obrigado, mãe. hoje A barba dele é muito bem feita. Ninguém hoje está atento na pauta. Está todo mundo comentando sobre quem é o mais bonito, o mais charmoso, o mais engraçado. Minha mãe não perde uma. Obrigado. Voltando na seriedade. O senador Weverton compartilhou o uso de um jatinho com o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS. A aeronave pertence a um advogado que defende o lobista no STF no âmbito da operação sem desconto que investiga fraude de 6 bilhões na aposentadoria de segurados do INSS. Na primeira parte da reunião da CPMI do INSS de hoje, os parlamentares aprovaram a prisão preventiva do advogado Nelson William Frattoni Rodrigues. Ele é ligado a Maurício Camisotti, investigado por supostamente ser um dos beneficiários finais dos descontos indevidos contra beneficiários do INSS. Além da prisão, o deputado Rogério Correia pede também a quebra de sigilos bancário e fiscal de Nelson Williams Rodrigues e o envio de relatórios do Conselho de Controles de Atividades Financeiras
sobre as movimentações financeiras do advogado entre 2019 e 2025. Vamos ver o que disse hoje o relator da CPMI do INSS, deputado Alfredo Gaspar, do partido União de Alagoas. Roda. Passei a minha vida toda como promotor, conhecendo o crime de perto. Mas se o Brasil tivesse uma pena perpétua ou uma pena de morte, o senhor seria um sério candidato a ser indicado. O que o senhor fez com milhões de aposentados, o que o senhor levou de desespero, fome, a milhões de pessoas, não tem perdão. O senhor hoje aqui vem blindado pela impunidade. O senhor vem blindado pelos seus padrinhos políticos. O senhor vem blindado porque o Brasil se acostumou a corrupção ser coisa normal e elogiada. Mas a justiça vai chegar para o senhor. Essa CPMI... Caivano, Marsiglia, juristas, expliquem para a gente tudo o que está acontecendo, por favor. Caivano, começando por ti. Meu Deus, eu vou ceder a vez para o Marcília, porque essa daí é de lascar. Bom, nós temos duas pessoas extremamente corajosas aí, que eu conheço, um deles eu conheço pessoalmente, né, que é o Alfredo Braga, que é o relator do INSS, aí da CPMI do INSS. Ele é jurista de carreira, ele foi promotor público durante muito tempo, então ele sabe o que está fazendo ali nessa investigação. E o Carlos Viana tem mostrado muita coragem, né? Já deram voz de prisão para outras pessoas além desse advogado. Inclusive mandaram chamar o delegado da Polícia Legislativa porque relaxou a prisão da pessoa sobre a qual eles deram a voz de prisão. Pois bem, isso aí tem muito angu nesse caroço, ou tem muito caroço nesse angu. Você que vai fazer a sua escolha. Tem muita gente poderosa, poderosíssima envolvida nisso. E isso não é algo que acontece de 2 anos para trás, Segre. Isso acontece no Brasil sistematicamente. Né? Nós já tivemos o caso da Georgina de Freitas, nós tivemos o caso do Paulo Bernardo, ex-marido da Gleisi Hoffmann, olha aí, que está aí de volta, está no cenário ainda político. Então, há muitas pessoas importantes envolvidas. Eu quero só deixar aqui a minha gratidão ao trabalho que os dois estão fazendo, o presidente e o relator da CPMI, e espero que isso dê bons frutos no futuro. Marcília, teve paulada hoje, pauleira? Teve paulada, né? O início ali do depoimento do Careca. Esse pedido, né? Careca, não tem um careca que nos deixe aqui em paz, né? No Brasil. Sempre careca dá problema. Mas ele foi, espero que, aliás, todos eles, em algum momento, deponham a respeito do que fizeram conosco. Mas hoje foi o dia do Careca do INSS e ali no meio, enfim, começou uma algazarra, deputados levantaram, senadores, enfim, parlamentares acabaram criando uma confusão com o advogado e etc. E aí o meu ponto é o seguinte, meu ponto é que nós tivemos na semana passada um bom exemplo de como lidar com isso. Como lidar com advogados ou com carecas ou com quem quer que seja que criem ou queiram criar algum tipo de algazarra. É que nem, Segre, você vai saber bem disso, quando o Brasil joga com o time argentino. Ah, aí já está colocando um problema, aí me coloca num problema. Time argentino, catimbeiro, começa a querer criar briga e etc. para não jogar bola. Pode ser. Porque no futebol, o time brasileiro se dá melhor. Então, esse é o problema. O Careca, o advogado Careca, eles tentaram ali criar uma briga justamente para melar a CPI. Quer ver? Vamos ver. Vamos ver, então. Vamos ver aí a problemática que deu aí no meio. Hoje é um dia muito importante para esta comissão. Relatado pela Polícia Federal, está presente aqui o autor do maior roubo aos aposentados e pensionistas da história do Brasil. Senhor presidente, pela ordem. Senhor presidente, pela ordem. Autor do maior roubo da história do Brasil. Eu não estou pedindo autorização para falar. Mas aqui você... Presidente, estamos diante do autor do maior... Você pode falar pela ordem para uma intervenção sumária. Eu peço...
Você é advogado, aqui quem preside os trabalhos sou eu. Quem está presidindo os trabalhos sou eu. Eu peço que você se acalme, você pediu a palavra e eu vou decidir. Você vai... Onde é que eu preciso? Eu sou advogado! Eu sou advogado! Vossa Excelência me respeite! Vossa Excelência me respeite! Não. Eu peço auxílio à Polícia Legislativa. Eu peço auxílio à Polícia Legislativa. Deputado Trovão, sente. Eu sou advogado. Eu peço auxílio à Polícia Legislativa. Deputado Trovão, por gentileza, sente. Deputado Trovão. Deputado. Você tem um cara grande, esse Trovão. Com esse chapéu, mais ainda. De pé. E ele foi colocar o dedo. Mas o que aconteceu aí, Marcília? Pois é, quase que eu derrubei a água. Então, o problema, a água ali também foi derrubada. O problema é que, enfim, aí suspende a sessão, o Careca começa a falar, eu não tenho clima para falar, o advogado diz, vocês não são sérios, enfim. Quem estava do lado do Careca era o advogado Careca, dele. O advogado que não era Careca. Sim. E a gente, e esse é o problema. Veja, nós temos de mirar na semana passada. O Nelson Williams foi lá, não respondeu nada, tinha uma frase feita de eu não tenho nada a ver com o objeto. Com todo respeito. Com todo respeito, e falava bem lentamente para gastar o tempo, com todo respeito, e aí parava, e assim por diante. Mesmo assim, deputados, mesmo assim, parlamentares, como inclusive eu até citei o Van Hatten, que tem um vídeo que circulou bastante, foram lá e se prepararam para aquilo. Sim, e puderam colocá-lo na parede. Eu me lembro do Van Hatten porque eu me lembro de um fato que ele pegou e falou assim, você conhece o fulano de tal? Sim. E o fulano de tal era sócio do Nelson Williams. Só que o tal fulano, ele estava sendo acusado de lavagem de dinheiro. Como é que o outro não responde? Eu não sei se eu conheço o meu sócio, o cara tem 20% do meu escritório. Quer dizer, isso expõe muito mais o advogado, o Nelson Williams, que estava sendo ouvido, do que simplesmente criar esse tipo de conflito. É óbvio que eu não estou aqui querendo dizer que isso não faça parte. Acho até que faz parte. Sinceramente, acho que é para isso também que existe o parlamento. O parlamento serve para isso, para obstruir mesa, para fechar porta, isso tudo é fazer política. Para ir para os Estados Unidos denunciar o que está acontecendo no Brasil, tudo isso é política. Mas a gente precisa entender que dentro do universo da oposição está todo mundo contra ela. Todo mundo está contra essa CPMI. Está o STF contra essa CPMI. E quando o STF se junta, não tem André Mendonça diferente, não tem Nunes Marques diferente, é tudo o clube do charuto. Quando o STF se une em torno do seu corporativismo, ninguém ali é indivíduo. Todo mundo é o grupo. E aí o STF é contra, e aí a grande mídia é contra, e aí todo mundo é contra, e a oposição precisa entender que ela está contra tudo e todos e não pode entrar nesse tipo de bola dividida para conseguir expor aqueles depoentes. Uma pergunta que eu gostaria de fazer para ti. Desculpa ter te interrompido. Quem começou a confusão foi alguém que acusou o indivíduo de ter feito o maior roubo da história. Então, nesse caso, esse que é o causador, provavelmente alguém que é opositor, que está querendo trazer a verdade. Nesse caso, a conclusão que se chega é que mesmo dentro da oposição, daqueles que querem desvelar a verdade, tem alguns indivíduos que já estão trabalhando, puxando tapete, ou estão trabalhando por trás, estão fazendo alguma coisa inadequada, ou estão negociando pessoalmente. Mas veja, Suano, eu penso da seguinte forma, se alguém, eu acho que é direito do cara falar dentro desse ambiente, não é um ambiente jurídico, dentro desse ambiente, você é o maior ladrão do mundo. Faz parte daquele tipo de debate. No caso é despreparo apenas. O problema é a reação do outro, a reação do Careca, do advogado do Careca, foi uma reação destemperada. E aí programática, muito provavelmente. Claro, vocês não têm direito, etc. Aí entra nesse clima e a oposição tinha que fazer o quê? Baixar a bola e não entrar nisso. O advogado poderia ter recebido voz de prisão, porque afinal de contas ele começou a gritar com o parlamento. Veja, os nossos parlamentares podem ser uma porcaria, mas você não pode desrespeitar a instituição. Porque a instituição tem como prerrogativa que o direito de falar foi dado para a sociedade exclusivamente para os parlamentares. Ora, quando chega um advogado, manda um parlamentar calar a boca e começa a botar o dedo, e Vossa Excelência não pode fazer isso. Com todo respeito. Ou a gente respeita a liturgia, pode ser uma babaquice. E pode ser um bando de gente que não vale nada. Mas se você desrespeita, inclusive a liturgia, aí você destrói a instituição. Ou seja, é como se você estivesse jogando fora o parlamento, porque todos são podres. Como Platão dizia quando escreveu as leis.
A lei não Não, é mas errada. não tô- O conteúdo dela pode estar errado, mas a lei, na sua essência, ela é o que existe. Ou seja, ou você muda o conteúdo, mas você não pode destruir a forma, ou você pode destruir o repositório da coisa. Não, mas não estou dizendo isso. Eu estou dizendo o seguinte, que não estou dizendo o que pode, o que não pode, ou o que é certo, ou o que devia ou não ser feito. O que eu estou dizendo é o seguinte, quando uma pessoa começa a gritar, se o seu interesse é criar uma briga, grite de volta. Se o seu interesse é fazer com que o outro seja ouvido, releve isso e faça andar. A gente quer ver o jogo. É Claro. que nem quando o cara começa a brigar com o juiz no campo, se você quiser acabar com o jogo, você acaba na hora revidando. Se você quer jogar porque você está perdendo, e a oposição está perdendo. A gente precisava ouvir o Careca. Claro. Esse é o ponto. E aí acabou a sessão. Na Oeste, você acorda com a notícia e começa o dia bem informado. Os assuntos que movem o país. Saúde, política, economia e tudo o que interessa a você. As análises do que está acontecendo com profundidade e responsabilidade. Jornal da Oeste, primeira edição, com Daniel Vidal, segunda a sexta, às 7 da manhã. Na Oeste, o seu dia começa mais leve. Informação, análise e a companhia que faltava na sua manhã. Adriana Reide, Marina Helena, Paula Camacho e Julie Milk trazem as notícias mais importantes do Brasil e do mundo com um olhar afiado. Um programa feito por mulheres, mas pensado para todos. Oeste com elas, de segunda a sexta-feira, às 10 da manhã. Os lances mais quentes da rodada, com os pitacos do timaço da Oeste, estão no Esporte Sem Firula. Na escalação, Mário Alemão, Felipe Pacincani, Alex Miller, Lelê Beckler, Alfredo Loeblin e o maior jornalista esportivo do Brasil, Milton Neves. Não pisa na bola, hein? Liga na Oeste, de segunda a sexta, meio-dia. Você já viu o vilão prender um mocinho? É o Faroeste à Brasileira. Sente-se à mesa com Gustavo Segré e convidados para desvendar os acordos e os segredos que definem o Brasil. No Faroeste à Brasileira, o final é sempre imprevisível. Segunda a sexta, às 2 da tarde. Os assuntos que movem o país, na economia e na política, você acompanha no Jornal da Oeste, segunda edição. Análises do que está acontecendo com profundidade e responsabilidade. Jornal da Oeste, segunda edição. Com Geisiane Freitas, segunda a sexta, às 4 da tarde. Na Oeste, o agronegócio está em destaque. As inovações e tendências do setor que impulsiona o Brasil estão no programa A Força do Agro. Descubra as tecnologias que estão mudando o campo e conheça histórias de sucesso de quem vive da terra. A Força do Agro, de segunda a sexta, às 7h50 da noite. Olha quem apareceu. Roda a vinheta, nariz de palhaço. Hee-haw! Após aprovação na Comissão de Assuntos Econômicos, o plenário do Senado aprovou ontem o projeto de lei complementar autorizando que parte das despesas e renúncias fiscais destinadas pelo governo a empresas impactadas pelo tarifaço imposto pelos Estados Unidos fiquem de fora da meta do resultado primário e dos limites de despesa previstos no arcabouço fiscal. Agora, o projeto precisa ser aprovado pela Câmara dos Deputados e não me chamaria a atenção de que isso aconteça. Mas para explicar rapidamente para você, a nossa querida e prestigiosa audiência, o governo tem, por obrigação, teórica obrigação do arcabouço fiscal, desse ano estar zerado, ou seja, despesas iguais a receitas. Isso não vai acontecer. E agora, nesse caso, são 30 bilhões de reais que o Senado aprovou para que fiquem de fora dessa conta. Então quer dizer que se ficar menos 30 bi, o resultado do arcabouço fiscal, na teoria, continua estando bem atendido.
O problema é que se você tem 30 bilhões de déficit, a dívida pública vai aumentar, porque alguém tem que pagar essa conta. Adivinha quem será esse alguém? Você, eu, todos nós. É assim que funciona. Então o governo gasta, não entra na conta do arcabouço fiscal e é um arcabouço mentiroso. Porque quando foi aprovado em 2023, nos venderam que nesse ano 2023 teria déficit, mas em 2024 estaria equilibrado. Aconteceu? Não. Em 2025 teríamos um superávit de 0,5% do PIB. Vai acontecer? Não. E em 2026 teríamos um superávit de 1% sobre o PIB. Vai acontecer? Não. Então o governo para de mentir. Esse teria que ter feito nariz e palhaço e o Janjo juntos, porque é uma vergonha que a gente continue tentando esse governo não se enganar, mas não vai rolar. Enfim, giro de notícias no Faroeste Brasileira. Todas essas notícias estão no nosso site, Últimas Notícias da Revista Oeste. Uma força-tarefa composta por órgãos estaduais e federais realizou hoje uma ofensiva contra um esquema de jogos de azar e venda de combustíveis adulterados. Isso foi em São Paulo. Ambos os ilícitos têm suposta ligação com a mesma fintech investigada por lavar dinheiro para a facção do PCC. Batizada de Spire, a operação mobilizou 25 mandados de busca e apreensão em diversos municípios do estado. O Ministério Público de São Paulo identificou Flávio Silveiro Siqueira, conhecido como Flavinho, como principal articulador das fraudes. E alguém que conhece de fraudes aqui é o nosso Musso Bella, Marcelo Bella. Ah, não, o Musso é o Marsiglia, desculpa, eu confundi. Eu tomei um Marcelo Bella, vai lá. Olha, na verdade eu odeio fraude, né? Eu como empresário, eu tenho que pagar todos os meus impostos e eu vivo num país que hoje é um narcotráfico, né? Nós somos um narco-estado. As economias, né? Hoje, spare é uma palavra em inglês que significa poupar. Hoje o narcotráfico brasileiro, né, as facções criminosas, elas faturam 140 bilhões de reais por ano. Então foi um duro golpe, mais um duro golpe nessas facções criminosas que tem que ser realmente combatidas, e parabéns ao governo do estado, ao Tarcísio e a toda a Secretaria de Segurança que tem trabalhado fortemente nisso. O governo Lula deixou de divulgar temas de pesquisas que o Planaço do Planalto encomendou para medir a avaliação dos brasileiros sobre políticas públicas, entre outros assuntos. Conforme reportagem do jornal Folha de São Paulo, o acesso a esse tipo de informação era possível na gestão de Jair Bolsonaro, só que agora não é mais. Até setembro de 2024, no atual mandato do petista, a consulta mantinha-se disponível a partir de documentos no site da Secretaria de Comunicação Social. Contudo, depois desse período, o governo restringiu as informações a dados superficiais. Marsiglia, estão querendo nos enganar? Estão querendo enganar. Olha, o que tudo aquilo que é importante, eles nos escondem. Tudo que é besteira, eles mostram. Então, enfim, fica difícil lidar com esse governo, né? Aliás, eles podiam... Tem um monte de coisa que eles podiam esconder, né? Podiam esconder as bobagens, que nem aquela reunião que eles fizeram lá o evento da merenda regenerativa, esse eu guardei. Do planeta? Do planeta. Isso daí podia esconder ou nos contarem que virá isso antes, para a gente tomar um antiácido e se preparar. Mas essas coisas eles mostram. Aí o que importa mesmo, eles não mostram. Agora a gente já teve, por exemplo, uma notícia de que eles levaram mais de 100 pessoas para a comitiva da ONU, tinha mais de 100 pessoas. O pessoal foi participar de evento na Times Square, foram fazer tour não sei onde, no parque, quer dizer... Foram caminhar no Central Park. Central Park, assim por diante. Quer dizer, isso eles mostram. Imagina o que eles estão escondendo, se é isso que eles estão nos mostrando. A gente tem de entender que o princípio da publicidade, que é tão relevante, e a lei de informação, que é também muito importante, a lei de acesso à informação, a tal LAI,
elas foram violentadas. O princípio da publicidade está no artigo 37 da Constituição e serve justamente para que os políticos e as autoridades nos prestem contas do que eles fazem. E a mesma coisa a lei de acesso à informação. Quando alguma informação não é prestada, a gente entra com ação, pede e eles nos informam, olha, cidadão, como a gente está aqui para servir vocês, é isso que nós fizemos. Isso se tornou totalmente pervertido. Agora o Estado esconde tudo o que os constrange e mostram só as bobagens, só as tolices, só as besteiras. Infelizmente, o Estado se colocou de ponta cabeça, que nem aquele mapa mundi famoso lá da Dilma, do IBGE. E tem outra coisa que agrava essa situação de falta de transparência. Quando você quer pedir alguma informação que é suscetível, você tem que colocar o teu CPF. Então, por exemplo, eu quero saber a agenda do ministro fulano e tal do STF. Claro, bota teu CPF. Aí, lógico, eu vou falar, cara, eu não sei se eu quero que alguém saiba que eu estou perguntando isso. Isso não tem nada de transparência. E só um adendo, vamos lembrar que assim que o Lula, na campanha, né, quando estava o Lula e o Bolsonaro nos debates, o Lula disse com todas as letras que os sigilos de 100 anos acabariam. Hoje, até a agenda da Janja foi colocada sob sigilo. Aqui está dizendo, meu favorito é o professor Suano. Continuando com os elogios aqui, famílias de estudantes podem perder benefícios sociais caso seus filhos sejam responsáveis por agressões físicas ou verbais contra professores. É isso que propõe o projeto de lei apresentado pelo deputado federal Kim Kataguiri. O texto estabelece que, se comprovada a ocorrência de um fato e concluído o processo administrativo, a escola deverá notificar o Conselho Tutelar e os órgãos gestores dos benefícios, provocando a suspensão do pagamento, incluindo Bolsa Família, por até 12 meses. Hoje eu vi de perto como funciona uma escola estadual. Será que isso vai funcionar, professor? Não, não vai, infelizmente. Veja, eu não conheço o deputado Kim Kataguiri. Eu não tenho coisas boas nem coisas ruins, porque eu não o conheço o suficiente. Sei que ele é um jovem inteligente, ele tem um projeto de país, ele tem uma ação política que é sua. Mas por isso porque eu estou dizendo isso, para tentar pegar exatamente o que ele apresentou aí. Mais uma vez, para mim, sempre falta aquela questão em que vá no cerne do problema. O cerne do problema não é trazer uma punição que faça a exclusão do Bolsa Família daquelas famílias, daqueles pais cujos filhos agrediram professores. Primeiro, o Bolsa Família por si só já tem uma coisa completamente inadequada. Se aqueles que quiserem estudar a origem do Bolsa Família vão atrás do Bolsa Escola, que foi aquilo que deu base e foi uma deturpação do Bolsa Escola, mas deixemos isso de lado. Porque o problema diz respeito a como que você vai apenas referir ao professor se a violência está disseminada, inclusive entre os alunos. Ou seja, a questão deveria ser, vocês estão querendo resolver um problema de segurança do professor? Perfeito, eu sou professor há 33 anos. Tá? É óbvio que eu vi essa violência. Eu já tive a oportunidade, triste, de entrar em sala de aula em que eu entrei para ajudar um professor porque um aluno chegou diante dele, à mesa dele, para receber a nota, pegou uma pistola e colocou na mesa. Caramba! Eu vi isso. Tá? E ele me chamou para ficar lá. Como eu tratava bem todos os alunos, eu fiz mediação, ri, pô, isso aí não é série de brinquedo, fez uma série de brincadeiras para acabar com o negócio. Então a violência tem, e eu não estou dizendo que os professores não devem ser protegidos. O problema é a segurança. E aí a gente vai no cerne da questão. Onde que é o cerne da questão? Deputado, faça o seguinte, junte com os seus pares e faça algo bem ousado. Estimule, que se dissemine pelo Brasil as escolas cívico-militares. O senhor acaba com esse problema. Porque aí não vai precisar estar preocupado se o professor apanhou e por isso o pai do aluno vai perder o Bolsa Família. O Bolsa Família. Não, não é isso. Resolve o problema lá na base. E tem mais um detalhe. Eles vão ter educação, vão ter conhecimento, preparação técnica e vão aprender a coisa que é mais importante para a vida em sociedade. Respeito. Só isso. Falou real. Agora eu me pergunto se a grande maioria dos deputados e senadores que mandam projetos vinculados à educação sobre o código de escolas públicas visitaram as escolas públicas. Provavelmente não. Uma situação inusitada envolvendo o senador Romário ganhou destaque nas redes sociais depois que ele foi flagrado sem combustível em uma movimentada avenida na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O episódio ganhou repercussão depois de um vídeo divulgado na terça-feira que mostrava o ex-jogador de futebol contando com o apoio de um motociclista para solucionar a pane seca, expressão usada
para a falta de combustível no tanque de veículos. Caivano. Pois é, pane seca não é para jogador de futebol, né? Pane seca é para piloto. Mas, não, foi uma brincadeira, Peixe, fica tranquilo. A grande questão aqui é que isso dá multa. Romário tomou multa? O que nos remete a Romário é, lá no Vasco da Gama, isso ainda quando ele jogava futebol, ele dizia assim, não, eu finjo que trabalho porque eles fingem que me pagam. Hoje você finge que trabalha, mas nós não fingimos que te pagamos, nós te pagamos. Eu só queria que você trabalhasse, Peixe. A paralaxe histórica é um conceito que vem da astronomia, mas aplicado à política significa o seguinte: dependendo do ponto de onde se olhe, o mesmo fato ganha interpretações totalmente diferentes. A história se repete, não porque os eventos sejam idênticos, mas porque os olhos que os observam os distorcem conforme o interesse. Vamos a um exemplo clássico. O incêndio do Reichstag em 1933. O parlamento alemão em chamas foi o pretexto usado por Hitler para instaurar um regime de exceção. Com o discurso de restabelecer a ordem, o que se fez foi justamente destruir a democracia. Censura, perseguições, prisões arbitrárias. A chama que destruiu o prédio serviu para desculpa para pagar liberdades. Avançamos quase um século e chegamos ao 8 de janeiro de 2023 no Brasil. Palácios invadidos, depredação, caos. Um episódio grave que poderia ter sido evitado e não foi porque o estopim que poderosos precisavam foi esse, para limitar a oposição e que merecia uma investigação imparcial e uma punição proporcional. Mas sobre o pretexto de proteger a democracia, o que vimos foi a destruição e a construção de uma narrativa única, transformando o fato em justificativa para a censura de redes sociais, prisões sem o devido processo legal e perseguição política aberta e descancarada. E aqui entra a paralaxe. Para uns, Reichstag foi obra de opositores. Para outros, um incêndio conveniente ao poder. Para uns, o 8 de janeiro foi golpe. Para outros, foi um pretexto perfeito para calar adversários. A distância entre o fato e a sua versão não é histórica, é ideológica. O mais perigoso da paralaxe histórica é que ela dá legitimidade a abusos, porque quando a história é distorcida, o poder se apresenta como herói enquanto age como tirano. Ontem foi Hitler prometendo ordem após o Reichstag. Hoje são ministros e governantes prometendo a defesa da democracia após o 8 de janeiro. Mas a lição é clara. Quando o poder usa um evento traumático como desculpa para restringir liberdades, não está defendendo a democracia, está enterrando lentamente. O incêndio do Reichstag incendiou a liberdade alemã. O 8 de janeiro ameaça queimar a liberdade brasileira. E cabe a nós, povo, não permitir que a paralaxe transforme tragédias em justificativas para a aparição de regimes de exceção e para a limitação da liberdade democrática e republicana na existência de ideologias políticas que se contrapõem ao sistema que afirma defender a democracia. Só que não. Cláudio. Puxa vida, parabéns pelo texto. Como sempre, né? A paralaxe histórica eu coloquei num texto justamente para comparar os dois eventos, né? Porque a gente tende a enxergar de maneiras diferentes em virtude do tempo. Quando você distorce essa comparação, né? Ele tem outros termos que poderiam explicar. Mas o que é preciso ficar muito claro em ambos os acontecimentos? Eu vou trazer aqui para o Brasil, para não fazer nenhuma analogia, não correr o risco de você não entender, não interpretar o que eu vou dizer. Para que você faça alterações políticas num país, você precisa ter o Congresso ao seu lado. Você precisa ter um número de parlamentares suficiente para fazer essas alterações. Nem Hitler na Alemanha tinha, em 1933, quando foi eleito, nem Dilma desinelegibilizado tinha
quando foi eleito agora em 22. Portanto, para você transformar isso, você precisa criar ou um inimigo externo, pode ser qualquer guerra contra qualquer outro Estado-nação, ou você precisa criar um inimigo interno. E aí você tem à sua disposição todo o aparato público para fazer e implementar todas as políticas públicas que você deseja, sem que ninguém perceba isso. E ele tem falado aqui no Brasil, todos os dias, que o melhor para o Brasil seria aumentar a quantidade de pobre. Logo mais, você pode ser mais um pobre.